pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Bulian. E eu sou o Gabriel Bulian, que ela roubou meu nome, né? Todos somos os Gabriel. Gente, seguinte, estamos aqui mais um episódio Do do nada. Resenha de Casais. Nós fomos convidados, né, pra vir aqui ajudar. Mais uma vez tem que explicar que a gente tá nessa temporada aí, porque o Gustavo e a Mari, né, Foram fazer amor em algum lugar. tiraram um período aí de férias. Que isso? Enfim, aí convidaram a gente, uma honra pra gente estar participando aqui do Resenha de Casais. E a gente tá aqui, ó, vou até misturar. porque- Adorando. Casal de Cabo Frio, nossos amigos há muito tempo. É muito bom fazer podcast com amigo. Muito, muito. Eles acabaram de chegar de Cabo Frio, gente. Tá vendo? Privilégio, pô. Olha que moral. A honra. Ainda vou misturar, ó. Aline Pessoa, Lucas Pessoa. Lucas Prado. Prado. Não, Prado não. Tem que misturar, cara. Não. Ele não gosta do meu sobrenome, tá vendo? É por isso que a gente briga, pô. Foi- Vocês são um. Vocês a já gente ouviram a história já- da massinha? Existem duas massinhas. E ela vai contar a história da massinha. Ih, meu Deus. Duas massinhas. Uma massinha verde e uma massinha Bota a verde. música de fundo aí pra Quando reflexão. você junta essa massinha, ela vai virar uma outra coisa. Esse é o casal. Então agora Entendi. é Prado e... Pessoa, né? Pronto. Olha, bem profundo, Ela né? aprendeu isso no outro podcast que a gente gravou e já tá aplicando aqui da massinha. Muito bom. Aí Quer quando dizer que desgruda a ela massinha, aprendeu. não dá pra desgrudar. Por isso que eu misturei Fica vocês. um pouquinho de vocês. Maneiro, maneiro. Mas no gostei nosso dessa casamento, reflexão. o pastor, quando ele ministrou lá no momento depois das alianças, lembra, amor? Falou da parábola Ele da massinha. juntou aquela areia colorida, azul e rosa. Aí quando não dá pra separar mais, então, foi ministrado isso. Pô, era um corte que tu ia fazer agora, falando. Mas Meu já- casamento, desculpa, né, galera? o pastor pegou uma areia, aí a gente ia botar um teclado. Ah, Mas a gente já tava nessa DR aqui antes de começar, Aham. porque Lucas Pessoa em Cabo Frio, Pessoa é muito forte, e o Prado também. pô, é Bem nome forte. chique, né, gente? Prado. Quem em Cabo Frio tem nome Prado? Ninguém. Ninguém. Aí eu Lucas Pessoa. Tem até gente que nem é da família dele que tem Pessoa. Aí acha que é irmã, que é tia, que é Pessoa E é, mó entendeu? confusão, mó confusão. Eu não, pô. eu sou É, na fácil. verdade, ela falou muito bem dito que ninguém tem, somente ela. Por isso, Só ela. exclusividade, pô. Exclusividade. Você é povão, todo mundo tem nome sobre Começou a DR do casal aqui, hein, gente? E a gente já tinha começado essa DR porque a Gabi pegou meu nome, porque a Gabi não tinha nome, né? Achei jogado no sem chão. nome. Achei jogado no chão no lixo, dei aquele banho, enfim, e dei meu nome. Caraca, a Gabi vai deixar? Aí quando eu perguntei por quê, era o quê? O teu Instagram? Sério mesmo, não era Era maneiro. Gabi BPS. Aline, você que entende marca. Gabi é legal. blindada pelo sangue. Isso vende, Aline? Thales Não vende, Roberto. não. Não, tem claro como. que não. Aí o que que eu fiz? Eu falei, pô, vou pelo menos dar um nome ali pra dar uma melhorada. É pequeno e rápido, vende muito. Aí quando eu falei pro Lucas aqui agora, e pra Aline, eu falei, pô, vocês não botaram o mesmo nome no Instagram. Aí Lucas defendeu, claro, o pessoal. Tem uma história, né, irmão? Eu não vou me vender por pouco. Então vamos começar a contar essa história aqui. Meu Deus do céu. E a gente nem começou a brigar, tá? Já vai começar. aqui Não, a gente tá- já veio brigando no caminho, a gente veio aquecendo pra poder brigar aqui e ser Mas real, o que entendeu? aconteceu no caminho pra dar briga já? Não, assim, né? Pode saber da briga do casal? Não, no final vai ter o jogo da Discord e vocês... Eu Vamos conto contar a da história briga. boa, vai. Tá Aí bom. no final. É, Gente, beleza, vamos começar vai lá, vai lá. Coisa boa, né? É, vamos coisa boa, porque, cara, não é todo dia que a gente tá com eles aqui, né? É. Então aqui no final vai ter o jogo da Discord, aí a gente deixa pra dar a treta aqui, a briga. Obrigada de Que 2023. esse papelzinho aqui dá tenso. Gente, Posso beber água? pode, vai lá. Dá um minuto, Uma por favor. pausa. Um minuto de silêncio aqui que o Lucas vai beber água. Tá geladinha? Ele não existe, cara. Enfim, quero saber como vocês se conheceram. Conta a história de vocês aqui. O nome já diz, né, Rosé? Resenha de Casais, a gente quer ouvir a história de vocês. Bora. Então conta pra gente aí. Quem vai começar? Eu? Pode contar você. Então, temos amigo em comum que apresentou a gente. A história, na real, foi o seguinte. Eu tava numa lanchonete nesse dia. E aí ele chegou, ele é doidão, né? Doidão. Ele falou, pô, vou te apresentar a menina. Eu falei, não, mano, quero não. 27 anos, solteiro. Tipo assim, já tava cansado. Sabe quando Jesus esquece e tipo assim... Esqueci de você. Esqueci de você. Eu falei, não, cara, não tem mais como. Aí eu falei, não, mano, não quero nada não. E aí tem aquela fase que você fala, não, eu não quero ninguém não, mas sempre querendo. Aí eu... É, vai que, né? É, pô, você sempre quer alguém, ninguém quer ficar sozinho. E aí ele falou, vou te apresentar alguém. E tu era líder de jovem nessa época, só pra galera entender o contexto. É, eu era líder de jovens da Metodista, fiz por 9 anos, Metodista Central, Metodista Palmeiras. É, eu tô falando isso porque toda a questão da história do Lucas, né, é realmente um testemunho. Enfim, então ele não poderia somente se relacionar com qualquer pessoa. É. Realmente não é questão de, porque ele tá sozinho porque ele queria. Ele realmente estava planejando ali uma pessoa que entendesse o ministério dele. Então, E só pra, tipo assim, pra entender, né? Quando a gente tá no caminho do Senhor na igreja, a gente sempre vislumbra e sonha em algo de Deus, né? Algo profético, algo eterno. E pra mim, casamento sempre foi algo eterno. E eu sempre pedi alguém pro Senhor que fosse aquela pessoa que fosse somar comigo. E assim, cara, a gente sempre conhece pessoas e tem aquela parada que não tem um filho, então você
eu nunca fui aquela pessoa que pedi pro Senhor revelar quem é pra mim. Isso é muito legal falar, porque assim, muitas pessoas levam um relacionamento porque o Senhor revelou, eu tava pedindo alguém, e Deus falou pra mim que é. Como que Deus falou isso pra você? Porque assim, o meu relacionamento com Gabriel, Deus não vai dizer pra mim para eu me relacionar com ele. É através do nosso comungar, da nossa comunhão, que a gente vai ver se tem como a gente levar uma amizade, uma confiança. E a mesma forma é eu com a Aline. O que me fez acreditar nela e saber que ela era uma mulher de Deus pra minha vida, é a forma como ela tratava a mãe dela, o pai dela, sim, como ela era obediente. Primeiro o Senhor, né? Então tem que amar o Senhor, tem que respeitar os seus pais. Então assim, a caminhada que vai fazer com que eu acredite que, sim, essa mulher tem a ver com aquilo que eu tenho de propósito para minha vida. Sim. E a gente, às vezes, vislumbra que, eu vou pedir ao Senhor, vou orar. Deus falou para mim que é. Como que Deus falou? Será que realmente Deus falou? Porque, assim, é algo até legal de se falar aqui. Sim. Porque as pessoas falam assim, existe alguém separado para você. Se um dia eu desistir dessa pessoa separada, vou quebrar um ciclo inteiro. Então eu acredito que Deus, ele forma propósitos, ele cria propósitos. Então assim, o meu propósito tem que estar de acordo com o que a Aline tem como propósito, para que o nosso propósito somado seja um, né? E assim como vocês. Sim. Então assim, o que faz às vezes até um casal não dar certo, terminar, é essa mudança de propósito. Às vezes cada um quer ir por um caminho, não quer ceder. Mas como eu conheci a Aline? Eu estava no lanchonete, aí nosso amigo pareceu, vou arranjar menino pra você. Ele encalhado, querendo me desencalhar. Inimigo é furioso, irmão. Inimigo é terrível. E aí, ele falou, vamos lá no culto dos jovens. Aí fui lá no culto dos jovens até da tua igreja, lembra? Da casa do pai, cara. É verdade. Evento de jovem. Fotografava lá, lembra? A Aline fotografava, foi fotografar lá. E aí no dia eu estava lá e tal. Engraçado nesse dia, cara, que eu botei o carro na garagem. E aí, quando a gente foi embora pra sair, eu dei uma acelerada, uma derrapada. Cantou pneu, pra chamar atenção, só pra chamar atenção. Sempre foi assim. E eu falei, gente, que pessoa doida, né? Eu nem sabia que era ele. Porque assim, antes de ir pra esse culto, ele me chamou no Instagram. Porque ele começou a me seguir por conta desse amigo. E aí eu tinha repostado no story a divulgação do culto. Aí ele eu nem lembrava disso. Ele foi puxou o assunto comigo. Que horas que vai ser? Eu tô querendo levar a galera lá da igreja, os jovens e tal. Aí eu, vai ser muito bom, tal. Mas, tipo assim, ele não expressou nada de interesse, né? Então, eu não identifiquei na minha mente ali na hora que era ele, poderia ser ele, né? Que estivesse só marcando uma presença, né, irmão? Cara, só ali, eu tô aí aqui. Ele saiu cantando pneu, eu falei, gente, que pessoa louca saindo de dentro da igreja cantando pneu. Homens, não façam isso. Nenhuma mulher gosta de homem que canta pneu, tá? Dentro da igreja ainda. Dentro da igreja, cara. Dentro da igreja. É chato. Não, e aí o que aconteceu? Aí acabou o culto, pá. Esse nosso amigo criou um grupo. 1h pouca da manhã. 1h pouca da manhã. Falou assim, olha, Aline, esse aqui é meu amigo Lucas, esse aqui é minha amiga Aline. Saiu do grupo. A cara dele fazia isso também. Exatamente isso. Ele falou, Lucas é líder dos jovens e a Aline é fotógrafa e o Lucas tá precisando de uma fotógrafa pro culto jovem. E aí saiu do grupo. Caraca. 1h pouca da manhã. Eu falei, gente, boa noite, meninos. Então, amanhã a gente se fala, né? Aí eu fui escrever um texto. Falei, poxa, tudo bem, não sei o quê. Na verdade, não era isso. Na verdade é que eu achei você interessante, bacana. Gostei, hein? Maneiro. Gostei. E aí isso foi só um pretexto pra conversar com você e tal. A gente começou a conversar, né? Eu achei engraçado. Não, e eu achei engraçado a forma que foi. Então acabou me conquistando de primeiro momento pelo jeito cômico, né? Não é aquela coisa de... aquele padrãozinho, sabe? De, oi, tudo bem? Foi uma situação que eu achei engraçada. Eu falei assim, cara, eu já comecei a rir dali, né? Então, sabe como é que é, né? Aí a gente começou a conversar. Não, eu sou maneiro. Não, e vou te falar, então pras meninas aqui, homem engraçado, tá sempre um passo à frente? Então, nem sempre. Sim, depende da forma que ele é engraçado. Se ele for um engraçado muito exagerado... Se ele for bobo, que mulher que não gosta que o homem tire um riso dela? Tem uma linha muito fina entre ser bobo e ser engraçado. Não, eu achei graça mesmo. Mas se a mulher tá rindo de uma coisa que é sem graça, mas só pra não te deixar sem graça, não é legal. Então tome cuidado aí, né? Na brincadeira, tem que ter um equilíbrio. Mas, por exemplo, uma coisa que me cantou no Gabriel, assim, de primeira, foi que ele era engraçado. E por isso eu
eu comecei a seguir ele no Instagram. Porque Pô, no outro tu já não falou que eu sou bonito. Aí nesse tu fala que ele se apaixonou porque eu sou engraçado. Tu só Tinha tá me nada de arrebentando bom, nos né? Tinha podcasts. nada de bom no Gabriel. Pô, só me eu arrebenta. não falei que ele não era bonito. Eu queria perguntar Fala. ao casal convidado aqui. Gostaria de saber da Gabi. Se existe alguma qualidade que você vê no É, que Gabriel. você já tenha visto em mim. Muito, Porque no outro podcast ela falou isso. E nesse agora... enfim. Não, realmente, Tipo, achando beleza. que é mentira, ladeira abaixo. Vamos voltar que a gente tá falando deles hoje. E Daqui a pouco. beleza foi uma coisa que, na verdade, você nunca foi. Não, o Gabriel é muito bonito. Meu marido é muito gato. Ah, tá. Eita, treta. Ó. Agora ela tá jogando agora isso, entre agora os... tá jogando. Ele é lindo. Ó, já viu o braço do meu marido? Gente, tadinho de mim. Vamos voltar aqui pro papo agora. o Ele casal. tá ficando fortão, tá? Para de ficar me zoando ao vivo. Não tô zoando. Para de Diante me de zoar. Deus, Deus tá vendo. Não Só tô porque zoando. eu tô olhando na academia agora, ela tá jogando Ele tá essa. ficando muito gostoso. Olha! Caraca, depois de tempo. Mano, ela só me distrai. Meu Vamos voltar Deus. aqui pro casal. Olá. Ó, ela tá plantando, tá vendo? É. Não, gente, eu tô colhendo já. Como é que tá a média semanal? Como é que é a média semanal de vocês? Cara, Deixa todo ele dia terminar. sendo de manhã, tarde e noite e madrugada. É igual alimentação, né? Mais um Três, casal. É mais um casal do Resenha de Casais. Meu Deus. Esperando aí. Cara, só passa casal. Inclusive, a gente já chegou atrasado por isso, né, mano? Só passa homem mentiroso aqui. Porque eles, Parada, eles gente. pararam o carro pra Paramos dar um uma carro. rápida. Parar na estrada é o segredo, cara. Sério, pô. 3 horas, né, no De volante. 3 em eu 3 que horas. vim, eu que vim. Tipo, alimentação. Alimentação deu regular, tempo entendeu? certinho. Realmente. Se Tá o bom. casal. Quem tem boca tem fome, né, meu amigo? Vamos nos alimentar. Vamos voltar. Aline, termina a história. Aí, Lucas, no WhatsApp. A Você gente- então achou bacana, achou engraçadinho e falou assim, pô, vou ouvir mais. É, a gente Mas não conhecia o Lucas da Não. história, não sabia de que igreja que ele era, enfim, nada. Não, eu sabia que ele era da Metodista, que era líder dos jovens, porque esse amigo falou, A gente né? tinha falado. Então, na época eu morava em Arraial ainda. E a gente eu tava em transição de mudança. Arraial na não. época. Eu morava em Arraial. Ah, era Arraial. Tô zoando, já. Querendo saber Se mais do metendo que na a minha moradora. Eu já ia falar que tem uma parte de Arraial que Não, não, é eu ia Arraial, contar- né? eu ia contar que o um pessoal milagre, fala que né, mora em mas- Arraial, né? Não, era na Praia dos Anjos, eu morava em Arraial mesmo. Ah, tá. E aí, eu tava Eu em achei que era mudança, então tinha muita coisa que já tava na casa de Cabo Frio. E aí, na mesma semana, a gente marcou de sair. Só que, cara, aí a gente foi conversando e eu fui achando legal. Só que eu não consegui identificar muito 100% o Lucas. Porque no estilo de Ih, foto, sabe como é que é caramba. homem, né? É. Foto Tava muito sabendo disso. longe, não sabia tirar foto direito. Só que eu achava bonito, eu Como achava... é que é o negócio? Eu achei ele bonito. Ela era fotógrafa, amigo. Então, Ah. assim, Ela tava, exatamente, cara, ela ângulos. tava avaliando como você tira foto, mano. Olha ali como é que Não, tá. eu olhei tudo, eu achei até uma foto dele, gente, pelo amor de Deus. Eu achei uma foto dele malhando, porque depois disso ele parou de malhar. E estava escrito, tem a foto no Instagram até hoje, a legenda tava macarrão com pão, é isso? Macarrão com ovo. Macarrão com... Não, não era macarrão com ovo, não. Pão com macarrão. É, pão com macarrão. Assim, porque ele Tava era forte, musculoso, né? Gabi, ele era musculoso, só que agora ele não tá mais. Mas aí ele tem que voltar a malhar, entendeu? Pra começar Vou malhar. Aí veja Vou eu e o a Lucas marido. malhar. inspiração. Então, assim, Tava forte, mano. aí quando eu li as legendas, falei, meu Deus do céu, eu falei, gente. Aí na mesma semana eu mudei pra Cabo Frio. E a gente marcou de sair. E aí, pra me testar, cara, a primeira saída nossa foi de bicicleta. Irmão, você tinha um Corolla na época. E Caraca, aí, Lucas. tipo, não, e aí a gente abre um parênteses, né, pra história que eu tava contando pra vocês antes, porque assim, eu já cheguei Por sendo que a gente foi de humilhada. bicicleta? Não, eu já Eu também cheguei quero- porque Tem que Lucas. testar o caráter dela. É, Exatamente. foi. Ele falou pra um amigo dele assim, que a mulher que... Não, um amigo dele falou pra ele assim, a mulher de Deus pra você vai andar com você de bicicleta. Aí ele falou que não Verdade. tem esse negócio Me de... conta, me conta. Eu vou abrir um Porque parênteses Lucas, cara, Lucas foi aquele amigo que sempre teve carro. Sempre, e tudo carrão, né? E tudo carrão, Carregava tudo carrão. todo mundo pra cima e pra baixo. Aí chegou na minha vez, na primeira saída dele, o Era, carro vou de Corolla bicicleta. lindo. Era qual marca? A Calói. bicicleta era Calói. Não, a minha era furreca, era eu nem qualquer tinha uma. marca. Era 100 e poucos reais. Aquelas É bicicletas verdade. Kadosh, pô. Ele falou, Lucas, a mulher que vai casar com você vai andar de bicicleta, vai andar de garupa na tua bicicleta. Sabe por que isso? Não, Porque e olha a toda história. menina... Não, assim, Lucas, assim, ele trabalha muito. E como ele era solteiro, não tinha conta de gente casada e tudo mais, ele tinha uma condição melhor do que ele tem Ou hoje. seja, era Ele melhor só eu tinha solteiro carrão. do que agora. Então ele só tinha carrão. E aí as meninas saíam com ele quando ele queria conhecer alguém. E tipo assim... na maioria tinha interesse no que ele podia proporcionar. Então esse amigo dele falou isso pra ele, tipo assim... Não era assim, eu caramba, sou gato, era assim. bom de papo. Não, você é lindo, amor, maravilhoso, você é maravilhoso. Mas eu tô dizendo assim, que as pessoas não tinham uma boa índole quando saíam com ele. Sim. Porque ele pagava pra todo mundo, porque ele tinha carrão. Então as pessoas queriam isso dele. E aí esse amigo dele falou isso pra ele, porque Maneiro. a prova de que a mulher de Deus pra você é que ela não vai se importar com essa questão de Maria Gasolina. Ela não vai ser Maria Gasolina. E andar de
De carro, né? Aí fui andar de bicicleta, né? Aí ele foi na bicicleta dele. Aí olha a história, que isso aqui tem que contar. Não, e ele falou assim, vai andar de bicicleta, vai andar de garupa na tua bicicleta. E aí a gente Deixa eu contar a história. Vai lá. Aí Esse ele corte da foi, bicicleta vai- saiu da casa dele, passou na minha de bicicleta, aí a gente foi lá pra Praia do Forte, tomou uns açaí de frente pro mar. A gente tem foto até hoje, da lua e tal, aquela coisa romântica, né? Não, aí antes de chegar na saiteria, a gente foi pedalando lá das Palmeiras até a passagem. Chegou na passagem. Pedalou não, ele que tava pedalando. Não, eu tava na minha, ele tava na dele. Tá. Não, olha isso. Chegando na Aconteceu. passagem, ele pensou assim, cara, eu quero ficar mais próximo dele. Brincadeira. Ele furou o pneu da bicicleta dele. Não, eu não furei. Não, até hoje. Agulha no bolso dele. Não, pra mim foi Desceu com a armado. faca e- Pra mim Olá. foi armado. Ele furou na passagem, eu morava nas Palmeiras. Eu falei, Senhor amado, como que eu vou Ela voltar? tá achando a cereja do bolo, né? Eu sou, peguei tá? a faca e rasguei o pneu. Pô, Ele furou o pneu quando a gente chegou na passagem. Aí, caraca, o que a gente vai fazer agora? Ele, eu tenho um amigo que mora na Praia na Praia do Forte. Aí a gente ia tomar o açaí ali mesmo. Vamos levar a bicicleta, arrastar a bicicleta até o apartamento desse amigo, deixar a bicicleta lá. E aí a gente tomou o açaí e tudo mais. Aí na volta a gente voltou como? Eu na garupa dele. Oi. Na Olha lá, ó, revelação do irmão Kadoshi. doideira. Entendeu? Deu E aí certinho. deu certinho, só que aí, Lucas, acho que ele tava tão desiludido das pessoas que eu sentei, não tinha garupa, na verdade, né? Era o ferro da frente, aquele ferro horroroso que a bunda dói. Caraca, é péssimo andar de bicicleta. Agarrado, assim, primeiro eu saí da nossa agarrada, assim, ó. E eu olhava assim, ó, e ele concentrado olhando pra frente. Eu, gente, engraçado, esse menino não vai me beijar, não. Eu falei, cara, realmente, né? Um menino de Deus, né? Pô, tá aqui agarrado comigo na bicicleta. Eu não tava tão interessado, não. Eu velho. falava, eu olhava achava pra isso ele, tudo, não. eu olhava assim, pertinho, falava assim, e ele concentrado olhando ali a pista. Sem encostar, que é de longe, né? Aí chegamos, ele me deixou em casa, aí um casal de amigos dele foi buscar ele, né, lá na minha casa de carro e tudo mais, aí eu, né, que legal, né, pô, interessante. Foi engraçado essa parte. E não deu o beijo. Não deu beijo, irmão. Não beijamos, não ficamos. Não deu beijo, eu fiquei impressionada. Aí a gente marcou, né, de sair Tava mais espiritual, vezes. muito espiritual. É, um homem de Deus, de Tava verdade. crente, tava na corte. Tava. E aí ele foi pra minha igreja, pro SEI, porque ele era da metodista, não por conta de mim. A mãe dele não se sentia muito, não gostava do estilo da metodista e se identificava muito com o SEI. E a mãe dele nunca foi cristã, assim, ativa. E aí ele abriu mão do ministério dele pra estar com a mãe no SEI, porque ela gostava de lá, é o único lugar que ela gostava de ir. Maneiro. E aí acabou casando de ser a época que a gente tava se conhecendo, então todo mundo zoava, falava que ele tinha ido pra lá por causa de mim, mas não era, enfim, uma longa história. Até porque a gente depois parou de se falar e tal, né? A gente teve um pequeno problema, Ah. né? A Aline deu um surto lá. E aí, a gente tava conversando, pá, maneiro. Aí, tipo assim, a Aline já foi noiva. Então ela tinha um trauma, sabe, de querer se envolver no relacionamento. E eu já tinha 27 anos, então assim, eu era muito profundo. Não é profundo, eu sabia o que eu queria. Então se eu fosse pra me relacionar, era com alguém que realmente não, essa pessoa eu quero. Não quero, então Sim. não vou nem perder tempo. Então assim, eu já tava decidido do que eu queria. Sim. Conhecendo ela, mas decidido. E ela ainda não tava tipo, vamos botar assim, pagando pra ver, né? Vamos ver qual vai ser dele, se é isso mesmo. E aí eu fui a fundo e ela no raso. Então aí não bateu, ela ficou com medo. Aí depois de um determinado tempo, ela foi, me procurou e tal. E aí alguns amigos falaram, pô, dá atenção pra ela, eu não queria. Já tava até em outra. Não, já tava eu fiz muita coisa assim, eu fiz muita coisa assim, caraca, que eu penso hoje, falo, caramba, não sei como é que o Lucas, tipo, aceitou voltar, assim, né, a conversar comigo. Porque a gente Cara, vou te falar pra você, eu tava fazendo faculdade na Estácio, fui pra Veiga porque ela tava lá, né, porque eu tava finzão e tal. Depois ele assim, fala no que não- desenrolar da parada, Sim. eu me envolvi e ela meio que cagou. E aí, Tá certo, tem que fazer isso, tem que fazer não, e Pra aí, ver se, né? e aí, cara, vou te falar, Gabi, eu chegava na faculdade, ela virava cara, não falava, não respondia. Eu falei, caraca, e o menina maluca. Lucas, assim, ele queria me ajudar de toda forma. Então, ele era muito romântico até demais. E aí, ele me deu um livro que falava sobre medo, pra eu superar meus medos, não sei o que lá. Ele tava Me deu jogando um cordão, me deu um negócio, me deu várias paradas, assim. Dei presente pra ela. Presente. Não, porque assim, eu dei essas coisas, porque chegou um certo momento que ela totalmente zerou. Tipo, não respondia no WhatsApp, não falava Não, nada. mas aí eu zerei depois disso. Ele me deu vários presentes e tava estudando lá na Veiga.
Aí teve um dia que eu falei, cara, e ele queria, tipo assim, 2 meses me conhecendo, porque queria que eu fosse no almoço de família domingo. Só que, tipo assim, pra me apresentar pra família, porque já é namorado. Eu não queria namorar, eu tava conhecendo ele ainda. E eu falei, cara, eu não aguento mais esse garoto no meu pé. Eu falei, não quero namorar. Aí surtei. Aí marquei com ele na faculdade, falei, ó, toma aqui seu livro, seus presentes que você me deu, não quero continuar. Tipo assim, foi uma parada bem pesada. Ai, Deus. E aí ele ficava me mandando mensagem, passava no corredor da faculdade, eu olhava pra cara dele, aí virava a cara. Ele mandava textão e eu não respondia. Aí ele passou a ser da mesma célula que eu. Teve um estudo que foi ele que deu e ele sentou na minha frente. Eu fiquei o estudo inteiro de cabeça baixa pra não olhar pra cara. Ela é doida, mano. Fiquei 5 meses assim, ignorando ele. Porque aí no SEI tu já começou a estar de frente também com algumas celas, tipo assim ou não? Não, ainda não. Eu tava como liderado, mas a galera, tipo... Já entendia que você era, tipo, líder. Aí pedia às vezes pra ministrar uma palavra, dar uma palavra. Ah, legal. Eu vim. Caraca. E aí, cara, tipo assim, entre erros e acertos, chega uma hora que a gente quer fazer tudo certo, né? Sim. Tipo assim, às vezes você namora, fica... vai ficando pra ver se vai dar certo. E aí tem gente que faz corte. Aí dessa vez eu falei, cara, não vou pegar, não vou ficar. Queria fazer uma parada maneira. E aí deu esse boom aí. Mas assim, Deus ele faz as coisas da forma dele, né? E aí a Aline me procurou e tal. E aí a gente voltou a se falar, né? A gente começou... E ali tu tinha desistido quando ela te entregou tudo? Falou assim, vou tocar minha vida. Então, eu não entendi, né? Porque o nosso papo era maneiro. Sim. Tinha objetivos legais. Falei, cara, pô, menina maneira. E aí, quando ela deu esse surto, falei, cara, ela deve ter algum problema. Falei, não, porque não tem como. Meu Deus. E aí, pô, eu toquei minha vida, eu não vou ficar... Sim. E aí eu conheci uma outra menina, e aí ela meio que, sei lá, se despertou. Sim, deu uma... Não quis perder, né? E é sempre assim, né? Sempre assim, quando sempre vai dar... assim. Sempre, Quando a mano. gente acha que tá sempre. Tô perdendo. perdendo, vou correr atrás. Sempre. E aí a gente foi, se conheceu, o pai começou a ficar, né? A gente... Voltamos a nos falar, a gente orou 1 mês, assim, e aí a gente começou a namorar. Que a gente já se Mano, muito conhecia, engraçado. né? Quando a gente se beijou, primeira vez, cara. Você não tem noção. Aí a gente levou ela pra praia e tal, parou o carro, a gente se beijou. A gente foi ver a lua, né? Irmão, Como é que foi isso? Tipo assim, A gente tava saindo da igreja, num saindo culto da de igreja, quinta. aí parou, pegou assim... Não, Gabriela minha filha, Gabriela a gente gosta tinha de uma... cena. Não, a gente gosta de competição. Não, a gente Não, a tava... gente gosta de brincar com as coisas. Quando a gente tava começando, aí voltou a sério, a gente tava uma brincadeira. Aí, tipo assim, De 1-0 pra mim. É. Aí, Quando que ele eu fazia fiz? alguma coisa pra me agradar, Eu pedia. e eu ficava surpreendido, 1-0 pra você, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, pedi alguém pra levar um presente pra ela no trabalho. Ela trabalhava no Itaú. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, leva um presente pra ela. Aí pedi uns amigos, levavam um presente, pá. Aí, 1-0 pra mim, não sei o quê. Então a gente tinha essa brincadeira, que era maneira. A dívida só ia subindo, né? Isso. É. Uma hora E a aí, conta- quando a gente saiu, depois desse flerte aí, desse rolê, a gente saiu de vez, E né? a lua. A gente saiu. Aí nisso que a gente tava conversando, ela foi, me pegou e me beijou. Falou, Ela te beijou? Aham. Igual a gente. Aí eu falei, 1-0, ganhei. Eu Aí falei, ela virei falou o jogo assim, e zerei ganhei. o jogo. Ela falou, zerei o jogo. Aí foi. Foi mesmo. Irmão, na hora que a gente tava se beijando, soltei um peido. Mentira. Putz, grila. Mentira! Gente, eu comecei a rir. Cara, eu Muito. soltei um peido. E, irmão, na moral. Sério, gente. Eu acho que essa vai ser a resenha mais engraçada. Soltou não. Primeiro Cara, mas foi Não, muito pô. engraçado. Mas assim, como é que foi o peito? Aquele... que Não, fez barulhento, barulho. Barulhão. Vidro Entendeu? fechado, Eu falei, pô, cara, assim. será que arrombou Tá essa ligado? Liguei o carro, liguei o ar. Arrombou essa O calça. problema foi o carro deu Mano, problema. Não, e ele, O vidro gente, fechado, ele né? Vidro gelou, tipo Não, assim. eu tava tipo beijando ela assim. Aí eu, caraca, peidei. E eu comecei a rir. Eu sei. Eu comecei a rir. Eu acho que Gente, a gente foi feito pro outro mesmo. Eu acho que se fosse outra mulher falar, pô, tá de sacanagem, né? Eu não, eu comecei a rir. Eu acho que eu ri, porque eu não queria deixar ele sem graça, entendeu? E aí eu comecei a rir. Eu falei, Romântico, O caraca, que tu velho. fez? O que tu fez? Ficou sem graça? Tu? Ficou Aí voltamos vermelho, a se cara. Aí a gente voltou a se beijar. Dane-se o peido, né? pô, Beijo é melhor do que o peido. Boa, Aline, O boa. ambiente ali, Caraca, né? peidei. Climatizou o ambiente. E tu Deu uma sem graça. esquentada, porque tava frio por causa do ar, então. Então, peido, deu- entendeu? Tu sem gração, sem gração. Putz, grila, Os caras estão passando mal ali, mano. A galera tá passando mal. Um peidem no primeiro encontro. Não façam isso, gente. Por favor. Não, e a gente tem um casal de amigos. Mano, esse corte vai explodir. Eu tenho um casal de amigos que eles até hoje, cara, sei lá, tem acho que 15, 20 anos de casado. Irmão, o cara, ele não caga. Pode falar assim aqui? Pode.
Ele não caga de porta aberta. É, e nem peida, nunca peidou do lado da mulher. Eu falei, gente, que intimidade é essa? É, pô. Não, mas se eu puder escolher Ah. e ter, tipo assim, 2 banheiros, eu acho maneirão. Mas não, a gente tem, mas nós não. a gente usa um só. Olha, eu não ligo Não. de cagar. Eu não ligo de cagar com a minha esposa vendo. Você liga assim, você não deixa? Eu não ligo, não. Eu tô tomando Não, banho é e um- o Lucas tá no vaso, Não, gente. isso aí não existe, isso aí não Gente, existe, eu não sério, gosto, eu eu não acho que eu e o Lucas, a gente Pô, é que um meio bagulho que tem- doido, entendeu? Não, cagar, tu tem que cagar sozinho. tu Ah, tem- eu- Ele não, ele fica no celular, meu filho, meia hora sentado. eu Aí o pego tempo o de eu violão, tomar, eu pego a tomo Bíblia. Cuidado que banho. dá hemorroida, tá? Eu já falei isso Dá pra ele, hemorroida. Gabi. Eu já falei. Ainda mais, mano, que minha parada é tensa. Eu destruí o banheiro. Aí ela não consegue nem entrar no banheiro. Só que ela quer deixar a porta aberta. Tipo assim, eu gosto de estar aqui tranquilão, cagando em paz, Mas mano. eu gosto de estar conversando com Ela gosta de estar conversando quando eu tô cagando. Eu também, eu fico apoiada na porta, eu tô tomando banho, eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Independente do cheiro. Se eu te escolhi, Cheiro eu não, escolhi o fedor, teu né, cheiro, amiga? Porque fedor. fede demais, né? Se eu pudesse, e assim, tem uma galera que tá metendo essa agora. A Virgínia e o Zé Felipe, eles têm banheiro separado, não vê o outro Ah, isso aí é uma Não, mas frescurada, não, gente. não Ah, vê o outro gente. cagando. Ah, não, nada a ver, Não. nada a ver. É, não Isso tem. gera intimidade, Dá um gente. alô pra Eu- Virgínia e Zé Felipe aí. Alô, Virgínia? É, marca eles Te aí espera aqui no nesse resenha, Virgínia. Marca eles marca o arroba deles aí. Marca, por Quem favor. são eles? Qual é, Zé Felipe? Pô, tu tá botando o banheiro separado, irmão. Pô. Não, é sério, mas se eu puder pôr um banheirinho só pra tu ficar quietinho, mano, pra tu cagar em paz. Gabriela não deixa, mano. Ah, não, eu sou Parece assim, quando eu entro no banheiro, ela já tá Mano. vindo atrás assim com as bugigangas dela assim, ó, vamos conversar. Ó, quando a gente tá na sala de E bobeira. tomar banho, que ela não deixa eu Não, tomar mas banho. o que acontece? Eu gosto de tomar banho junto pra conversar. Quando a gente tá com Ih, você... pra conversar ou pra Então, o que namorar? acontece? Pra namorar, eu não gosto de namorar no banho porque, assim, eu acho que não dá. Não rola. Não, é bom, Ah, é bom. é bom, eu Eu gosto. não gosto. O homem gosta, mas a mulher não dá. É. também não gosto, não dá pra gente. Não, mas aí o que acontece? Eu tô no banho, ela não pode me ver indo pro banho, que ela vai pro Eu banho e não gosto de tomar banho. conversar com ele no chuveiro, porque... Pô, só que a gente não quer. A gente quer conversar no chuveiro. Não, não quero Não, mesmo. não, olha só, mas só que no Lucas chuveiro fica me empurrando não tem quando toma banho com celular, ele. não tem gente, então, tipo assim, fica só eu, Só ele e a atenção, água. atenção e a É água. água, É. né? Entendi. Aí é bem Exatamente. inspirador o momento, né? Eu gosto. Só que a água, o que ela faz? Ela entra pra dentro da água quentinha ali e ela me bota fica pra trás fora. sem pegar. Aí eu tô aqui, ó, tremendo aqui, só com a banheiro mãozinha é o na meu água. momento, o banheiro é o meu momento. Ué? Eu levo violão, levo bíblia. Violão pro banheiro. Não, é- Levo, pô. Gente, pelo amor de Deus. Mentira. Lucas, Sério? é um negócio assim, cara. É o diário. Quando leva ele também? fala... Não, gente. Tu caga com violão? Ah, não. Deve sair várias músicas inspiradoras, né? Ah, Assim, sim, ai, eu gente, gosto. Várias músicas. Mas- de merda. Gostoso, é gostoso. Tudo bem. É muito bom, muito bom. Não, mas a gente não tem o costume de fechar a porta do banheiro, cara. Tudo é de porta aberta. É, a gente tudo. faz também. Eu tomo banho, tudo que eu for fazer Sim, e ele posso também. fazer a pergunta? tudo de porta aberta. Era pauta isso? Não. Ué. Era uma Ai, pauta? meu Deus, Quem você, caga que de vai comer? porta Você aberta? que começou a falar de peido? Ué? Não, só Ai, falei a que a gente treta, ó. peidou. Olha como é que tá o assunto. É, já virou cocô. Tu peido vira cocô, É entendeu? verdade. Quando você tá peidando muito, daqui a pouco tá fazendo cocô. Casamento. Então vamos voltar. Volta, depois, né? depois do Casamento é beijo. isso, depois do galera. beijo, depois do beijo. Depois do beijo do peido. Não, aí foi, aí foi de boa. A gente namorou 2 anos, pra gente se estender, não se estender também. A gente namorou por 2 anos, aí foi assim, 2 anos. E aí vou falar uma parada maneira, cara. Quando eu comecei a namorar a Aline, porque assim, a Aline muito bebezinho, né? Veio Eu lá sou de até Nova hoje, Iguaçu. né, gente? Veio lá de Nova Iguaçu, do Meyer, sei lá. Para de falar da minha cidade, hein? Nova Iguaçu aqui? Aham. É? Aí depois Só foi que eu pra nunca Arraial. morei em Nova Iguaçu. Minha família é vislumbrada. toda de lá e eu nasci no hospital lá. Mas eu morei nos piores lugares. Meu Deus, Bom Sucesso e Meia. Meu Deus, não posso falar que eles são vão piores não, né? atrás de Porque, você, meu né? Deus, desculpa, galera. Eles são bons, sim. Não, Bom Sucesso a gente Vai ser sabia... cancelado no Instagram, hein? Vai pessoal de Nova Iguaçu, vai Não, de pegar. vez em... Não, Meia eu gostava, mas Bom Sucesso era bem perigoso onde eu morava. Então, assim, não tenho boas, né, lembranças. E com 13 anos eu fui pra região dos Lagos. Então, tem 13 anos que eu moro na região dos Lagos. Não, então aí o que acontece? A gente começou a namorar e assim, eu comecei a namorar ela com 27. Então, eu já tinha assim, como eu posso dizer, 26, o engraçado. amor. 26. 26, Você casou né? com 28. Não é que eu tinha experiência. Ninguém tem experiência, a gente vai aprender todos os dias, né? Mas, cara, o legal, cara, tive muita experiência com Deus como líder de jovens, porque assim, eu ministrava para casais. Cara, aconteceu muitas experiências bacanas, assim, às vezes a gente fala, cara, como? Vou contar para vocês aqui, posso? Claro. Então, teve 2 experiências muito... Posso, não. Não pode, Lucas. ele não achou que, estava tipo tava assim, na pauta? Posso Não. contar pra você? Não, Teve não. 2 experiências muito bacanas. Segura. Como é que foram? Um casal teve uma época que eu tava fazendo curso de eletromecânica no IFE. E aí nessa época eu tinha que fazer estágio, né? Aquela coisa de formação. E aí eu tava fazendo estágio no local. E aí eu conheci um cara que era da igreja, tava com uma amante, separado. E o meu amigo conhecia ele. E ele falou, pô, cara, fulano tá lá, onde você tá lá fazendo o seu estágio, ele tá
tá com uma amante. E aí olha que loucura. Ele pediu um sinal pra Deus pra que se a mulher dele engravidasse, ele largava a amante. E aí o que aconteceu? A mulher dele engravidou e ele largou a mulher e ficou com a amante. Ao invés dele largar a amante e ficar com a Ele largou a mulher, com a filha, pô. ele largou a mulher grávida Pô, e ficou com pesadão, a... já tava Pesado, pô. pesado. Você tá rindo? É isso que tu ia contar. Não, aí a Não, e história olha segue, olha né? a história. Aí eu falei, cara, vamos orar junto. E a gente foi orar todos os dias, 10 da noite, na Praia do Forte. Orando junto, eu, ele e mais um amigo. E aí, cara, Deus me usou de uma forma que eu falei... A gente começou a criar uma amizade intencional. Isso é importante, a intencionalidade. E aí eu falei... E aí chegou um dia, falei pra ele, Deus me usou, falou, olha, cara, hoje você vai chegar na casa dessa mulher, já tava com ela, né? Você vai falar pra ela que não quer mais, acabou aqui, você vai me ligar, a gente vai pra casa dos seus pais, vamos encontrar. Falei tudo assim, sabe, bem ousado. E a gente vai encontrar com a sua esposa, a gente vai contar o que aconteceu e pedir perdão. E no domingo você vai voltar pro Senhor e a gente vai reatar esse casamento. Você crê? Ele, eu creio. E assim foi feito. Ele saiu de lá, terminou com a mulher quebrou o para-brisa do carro, jogou fogo em todas as roupas dele, ele me ligou, Lucas, tô sem nada. Falei, cara, vamos resolver o problema. É assim que a gente resolve o problema. Não é pulando os problemas, é resolvendo eles. E aí assim foi, fomos na casa dos pais, conversamos com a mulher dele, ela perdoou, domingo nós estava no culto. E assim, eu solteiro, entendeu? Um garoto de 25 anos ministrando para casal. E aí uma outra vez, um casal também estava em processo de crise, eu estava indo para a igreja, e aí Deus falou, vai na casa do casal. E aí eu fui lá, quando eu cheguei, esse casal estava arrumando a mala para sair. Eu cheguei, ele estava saindo de carro. E aí quando eu cheguei, ele começou a chorar, falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, pô, Deus me mandou vir aqui, o que tá acontecendo? Você tá indo pra onde? E aí o senhor ministrou, a gente conversou, chamamos a família deles, conversamos. Então assim, eu tive muita experiência com Deus, não pela minha experiência, mas Deus me trouxe essa experiência. Então quando a gente começou a namorar, eu vi muitos namoros, muitos términos, né? A gente acaba vendo. E eu falei pra ele, olha, se você quer namorar comigo, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Nunca bote em pauta que a gente pode terminar. A palavra dar um tempo e a palavra terminar não pode existir no nosso relacionamento. Porque o que você coloca como possibilidade vai ser sempre possível. Sim. Então, se você colocar isso como possibilidade no nosso relacionamento, vai sempre haver uma margem de possibilidade. Então, assim, a gente nunca usou essa palavra. E a outra coisa muito importante que eu falava para ela, olha, vamos resolver os problemas, não vamos pular os problemas. Aconteceu o problema, a gente vai resolver. A gente não vai dormir sem resolver. Sim. Então, assim, foi duas coisas pra gente fundamentais para que a gente pudesse lidar com o relacionamento. E a gente foi galgando e a gente... Aí, né? Deu no que deu. Deu no que deu. Muito bom. E aí vocês começaram, depois desse processo, enfim, e quem pediu ir em casamento, como é que foi? Então, o casamento foi legal. Casamento tinha que ser ele, né? Porque eu já tinha beijado a primeira vez. Já tinha beijado a primeira entendeu? vez, eu falei, pô, a Aline pediu em Eu casamento. tinha medo de casar. Tinha medo de casar? Tinha. Mas por quê? Alguma experiência, coisa que você viu? Não, para um homem, ele assume uma responsabilidade maior, né? Sim. De representar a família, de tirar a mulher de casa. Então tinha um medo. E aí, como é que foi o pedido de casamento? A gente foi pra Argentina, cara. Ah, isso eu posso contar, né? Que você tá falando demais já. Lá... Eu vou contar. Isso, boa, Aline, boa. Eu, como o Lucas falou, eu já fui noiva antes. E quando eu tive esse primeiro pedido, porque assim, a mulher sonha, né, com pedido de casamento e tudo mais, foi a maior derrota da minha vida. Tive um problema muito grande com a minha mãe, uma falta de comunicação do rapaz com a minha mãe, com meu pai, uma furada. E foi um estresse danado. E aí... Quando o Lucas tá fazendo fofoca com o Gabriel ali, ó. Olha só, tá falando besteira. Não, você não tá falando bobagem. Tá vendo? Olha só. Caraca. Gabi. Meu olho tá Na hora dele falar, tá todo mundo prestando atenção, viu? Vamos voltar pra Aline, foi mal, Aline. E aí, Lucas ganhou uma viagem. Foca a câmera na Aline, por favor. Lucas ganhou uma viagem pra Argentina com um acompanhante. Só que assim, a gente vivia em santidade, sempre viveu, sempre fui virgem, ele também. E a gente não podia dormir no mesmo quarto, né? A gente tinha isso, até porque, né, gente, não dá. Não é Se fácil. você tá se guardando e vai dormir no mesmo quarto da pessoa, não dá. E aí, eu, tipo assim, vi muito como Deus honrando, sabe? Porque ia ele e mais um acompanhante pela empresa, ele ganhou pela empresa e não tinha como trocar. Tipo, só tinha aquele quarto. E ele tinha que ir com alguém que pudesse dormir no mesmo quarto que ele.
E aí eu fiquei muito Aí levei triste. uma amiga pra dormir comigo e ela em outro. Ah, olha só. Mentira. Tá vendo? Mentira. Claro que é Brincadeira, mentira, pô. gente. E aí ele Mas é começou a difícil. procurar. E aí, tipo assim, não dava pra eu ir de jeito nenhum. Eu falei, caraca, cara. Aí, ó. E eu falei, caraca, cara, e agora, né? Eu não vou poder ir. Pô, Lucas vai a primeira vez pra uma viagem internacional, tipo, sozinho e tal. Aí ele foi ver se um amigo dele podia ir, não podia ir. Aí a mãe dele tava com medo por causa do negócio de varize, de viajar muito tempo no avião. Aí eu, caraca. Aí do nada o Lucas chegou lá em casa e ele... tem uma novidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, não, eu vou com um amigo meu mesmo e tal. Foi falar pra mim que ele ia pra Argentina com esse amigo. Aí eu, tá, legal. Aí ele, mentira, minha tia conseguiu falar com a empresa e eles deram mais um quarto. Então eu vou poder dormir em um e você em outro. Cara, olha, eu pulava tanto de alegria, né, amor? No portão de casa, eu falei, cara, não acredito, cara, eu vou pra Argentina, não sei o quê. Aí eu pedi ela em casamento lá no Porto Madeira. Deixa eu contar a história? não vai- obrigada. Não, cara, tem quanto tempo de podcast? Porque ela é muito detalhista. Não, olha só, o Deixa Lucas ela- falou a deixa beça, ela- vocês são... Mulheres Ó, gostam de detalhes. cara, olha cansei só. já. Não. Cara, mas eu também curto detalhes. Então, assim, mano... Ai, se ferrou. Não, porque- Brincadeira. Não, mas aí a gente ganhou essa viagem e a gente foi pra lá com mais duas meninas que eram as representantes da marca. Uhum. Então foi uma viagem muito maneira que a gente fez. Tava no início da pandemia já, então tinha muita coisa que tava fechada. E, tipo assim, nem passava pela minha cabeça. Tipo assim, passava assim, no meu coração tinha desejo. Eu falei, pô, tu podia me pedir em casamento lá. Porque a gente já tava com a data a gente já tava marcada. com 1 ano e meio. Já tava com a data marcada, já tava vendo as coisas do casamento. Então já era o ano do casamento, na verdade. só não Aí- tinha rolado o pedido oficial. Só não tinha rolado o pedido oficial. E aí, tipo, nem passou pela minha cabeça, porque o Lucas, ele é sempre assim, eu jogava em direto e nunca funcionava. Aí eu falei, cara, Ô, Gabi. deixa Não, pra eu lá. sempre E falei o Lucas pra ela falava que eu não assim, ia eu pedir quero, casamento. eu quero que esteja família, os amigos. Eu falei, Lucas, olha só, a gente tá ganhando uma viagem pra Argentina, como que você quer me falar, quer me pedir com família e amigo? Pelo amor de Deus, né? E aí a gente lá no último dia e tal, no restaurante, aí Lucas saiu No pelo restaurante banheiro. não, no Porto Madeiro, Pô, beira de no praia. Puerto Madeiro. Porra. E aí a gente tava Puerto, lá tá e tal, jantando, e do nada o Lucas foi no banheiro, e nada de o Lucas voltar. E, gente, que doideira, será que, né, aconteceu alguma coisa e tal? Aí daqui a pouco veio ele, né, com o pedido num prato escrito, com aliança e tal, aí fez o pedido, um monte de argentino lá falando uns troços que eu não tava entendendo nada, todo mundo batendo palma e tal. E aí ele fez esse pedido na viagem, e aí eu vi como honra mesmo, caraca, na minha primeira experiência foi uma derrota. E uma coisa que eu sempre falei pra ele, amor, tudo que você for fazer pra mim de surpresa, não faça surpresa pra minha mãe. Conta pra ela, porque ela vai te ajudar e eu não vou ter problema depois. E aí ele já tinha falado com a minha mãe, saiu pra comprar aliança, fez tudo assim, certinho, graças a Deus não deu problema nenhum. Foi tranquilo. E aí a gente teve esse pedido, né, essa oportunidade de ter esse pedido lá na que Argentina, que foi assim... o momento mais feliz que a gente botou, acho que foi isso. Foi mesmo, botando... Vamos lá. Foi o momento mais feliz, porque foi uma realização minha e dele de uma viagem internacional. Uma experiência bacana que a gente ganhou tudo. foi a primeira viagem internacional dos dois? E a gente foi junto, e a gente namorava. Ainda viveu isso tudo que... Exatamente, essa experiência Que toda. talvez tenha sido um sonho seu, né? Que Satanás que ele queria destruir. Algo na sua cabeça em relação ao casamento, em relação a tudo isso. E Deus, ele te mostrou que não, é possível ainda. Sim. Ter uma família, se ter um casamento, seu sonho não morreu. Isso é aí. muito bonito, muito lindo. Mas fala a verdade, maior dificuldade, quarto separado. Não, pra mim não foi. Uma dificuldade foi porque eu dormi sozinha. E os quartos na Argentina são muito grandes. Então eu trancava. Tinha um monte de tranca na porta. Eu saía trancando tudo e ficava no celular assim, com ele. A tranca não era pra Lucas não entrar, a tranca. Não, e eu morria de medo, porque lá é tudo muito grande, as camas gigantes, os tetos muito Mas, altos. tipo assim, é engraçado quando você tem um relacionamento em santidade e que você sai, assim que você viaja, gente, dá um fogo assim dentro da gente. Parece a gente quer perto da Tem que trancar pessoa. mesmo. Chegou no passeio, se tranca no quarto. É doideira, absurdo, doideira. absurdo. Parece- Potencializa, né? Potencializa ainda mais. Porque, gente, é o seguinte, pra quem não sabe, eles tiveram um relacionamento em santidade. A gente também, o que é isso, um relacionamento em santidade? A gente escolheu se guardar pro casamento, né? Sim. A gente, por exemplo, tem gente que escolhe guardar até o beijo pro casamento. A gente não escolheu o Beijo beijo. Beijo não. Não, beijo beijo não. Beijo, a gente fez uma corte de um mês, que isso? E Gabi me beijou. A gente fez uma corte de um mês, mas como então morava Corte já de um distante? mês? É. Vocês moravam à distância, pô. Então, exatamente por isso. Então foi uma corte obrigatória, né? Um mês sem beijar porque a gente tá à distância? Não, a gente tava na fase de se vendo pra caramba nesse A mês. gente tava sendo muito, então, tipo eu assim, tava era no- bem complicado. E aí, então assim, a gente escolhe se guardar pro casamento, porque a gente acredita nisso, né? Que o sexo dentro do casamento é um presente que Deus, ele separou pra dar pro casal, pra É o gente casamento, desfrutar né? junto ali, né? Sim. E aí, é isso, entendeu, gente? Essa coisa de santidade é uma escolha que todos nós aqui
fizemos e que, tipo assim, é muito bom. Façam essa escolha, porque você vai colher muitos frutos. E vai mesmo, gente. Ainda mais, Lucas, sendo líder de jovem, né? A gente já vivenciou, ainda mais pra gente entendendo esse contexto, né? Foi não fácil, né? A gente teve muitos desafios pra se guardar realmente. Só que quantos jovens chegavam pra gente com a vida destruída, né? Então foi, entre aspas, assim, tranquilo escolher o que eu traria na minha juventude, porque a consequência de pessoas que estavam levando a vida de qualquer maneira, enfim, do seu próprio jeito, enfim, não entendendo um propósito, né, na sua vida e levando pra gente ali receber essas pessoas e acompanhá-las, discipular ali. Falei assim, pô, cara, eu quero traçar um caminho diferente. Sim. Né? Como é que foi pra você receber essa galera assim também, discipular pessoas assim? Pra você foi fácil essa chave de, pô, vou me guardar mesmo pra minha esposa. Como é que foi esse processo? Então, como eu me converti com 11 anos de idade, e aí essa questão de liderança jovem começou com uns 14, 15 anos de idade. Então, assim, foi algo muito, muito interessante, porque o Senhor ele foi desmistificando e foi transformando. Eu acredito que o Evangelho transforma o caráter, sabe? E quando a pessoa não é transformada pelo Evangelho, é porque o caráter dela não foi transformado. Eu acredito piamente nisso, sabe? Você pode não ter caráter, mas o Evangelho ele chega para transformar caráter. Então, assim, você pode... Pô, desliga o telefone ali. Foi mal, é minha mãe, galera. Acabou com o podcast. Estaremos em casa Acabou amanhã. com o podcast. Ai, desculpa, gente. Fica tranquilo, doido. Ó, ela tá dizendo que vai estar em casa amanhã, ó. Meu hóspede cancelou. Gente, olha só, minha mãe está alugando casa. Cabo Frio, quem quiser se hospedar lá. Caraca, não existe, mano. Momento Ele vindo público. sério, né, no caminho aqui. Ele... Desculpa, Pô, querido. Lili. Cortei seu raciocínio, né? É assim, cara, toda hora. E aí, cara, então assim... Transforma o caráter. Então, eu acredito nisso. Então, assim, o Senhor foi transformando o meu caráter. Sim. A partir do momento que a gente aceita e dá disponibilidade para o Espírito Santo fazer. Então, assim, e é algo muito interessante, cara, porque o tolo aprende errando, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, na liderança, eu vi muita gente errando, cara. E verdade, eu aprendi muito com o erro dos outros. Muito, errei muito, mas aprendi muito com o erro dos outros. Então, eu falava, cara, eu não quero cometer isso. Sim. A gente erra toda hora, mano, toda hora. Mas eu falava, cara, eu não quero seguir dessa maneira. Eu via fulano, cara, quantas pessoas na liderança, você vê jovens, a fase mais inconstante da vida é a juventude. Sim. O cara com 18 anos ele quer ser médico, com 20 ele quer ser engenheiro, aí daqui a pouco ele tá trabalhando no balcão. Não, desisti, não quero mais não. Né? Então assim, a pessoa ele não tem o foco. E essas pessoas elas estão muito propensas a mudarem os seus destinos e também mudar aquilo que ela pensa. Sim. Um dia ela ama o Senhor e outro dia ela ama o diabo, né? Um dia ela honra o Senhor e outro dia ela Pega essa palavra. não tem princípios. É porque ele não consegue te levar a sério. Não, essa eu levei, né? Porque eu tava conversando Não, isso ele com os não meninos consegue. agora. Não, Ah. eu tô rindo porque a gente tava falando isso com os meninos agora. Realmente, domingo a pessoa tá postando Deus é o amor, aí no sábado ela tá É o que a gente mais vê. tocando terror. Sim, não é só aqui não, lá também. Tem muito isso. Cara, assim, depende da forma como você escolhe viver. Sim. E aí você falando de santidade, não é somente você escolher não se relacionar. Ah, não, a gente decidiu não ter sexo no casamento. Não é só isso. Não tem a ver só com sexo. Tem a ver com que você acredita que aquilo que Deus separou é muito maior do que aquilo que você quer. Então, assim, se eu tenho um relacionamento aqui, eu faço sexo com alguém que eu conheço aqui e outra aqui, eu estou entregando tudo que eu tenho de mais precioso para outra pessoa. E aí, quando eu tenho um relacionamento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, no final eu vou estar cheio de comparações, porque eu passei por vários. E aí, São várias massinhas. Sim. A história da massinha. de É novo. que junta e na hora de separar sempre fica um Não, pouco e- de um Pedacinho, no outro. cada Geralmente a galera pergunta pra gente, e se não bater, mano? E se não bater o sexo? E Isso tal, foi se a não coisa for? que eu mais ouvi quando eu casei com o Gabriel. Aí a gente entende parte do ponto onde existe essa comparação. Você teve tantas comparações, você não construiu eu tenho um amigo, cara, que ele casou durante 1 ano e não bateu e ele terminou. Eu falar pra você, é o feeling, mano. Acho que a gente tem que sentir. Lembra que eu falei lá no início? De que, eu vou orar pra Deus me responder? E eu não acho que é dessa forma. Acho que tem que ter o feeling de eu olhar pra Aline e falar, não, a Aline é a mulher de Deus pra minha vida pela postura, pelo posicionamento, como ela é, como ela faz.
E aí, cara, tu tá Aí namorando. ele terminou por isso que o sexo não bateu? Bateu. E não escolher Cara, também. quando tu tá namorando, tu tá perto da mulher e tu fica com tesão, irmão. Esse é o feeling que tu tem que ter. É porque é tenso assim a gente ouvir uma parada dessa e mostrar que o sexo dá uma condição do término, né? A gente tem que entender todo o contexto ali do relacionamento. Por isso que eu trouxe essa pauta, porque as comparações gera isso que é melhor, o que é pior. Teve tantos relacionamentos, pô, essa transa aqui foi melhor que essa aqui foi melhor. Então não teve uma construção, né? Até, pô, isso vem do que o Lucas falou, vem do relacionamento, você conhecer esse feeling, pô, ter essa química. Não, e quando você se guarda, cara, não vai dar errado nunca. Porque você nunca experimentou isso antes. Então você vai fazer aquilo dar certo, entendeu? Vocês vão construir junto, vão se conhecer Exatamente. Exatamente. Existe uma frase quando a pessoa ela já vem com história de vários relacionamentos que tiveram a relação sexual, cara, quando chega num casamento, é mais difícil. Entendeu? Ou quando os dois já se relacionaram, ou quando um já se relacionou, se torna mais difícil. Esse é um dos benefícios de quando a gente se guarda, né? Não tem esse problema, cara. Porque tudo vocês vão fazer dar certo, sabe? Porque foi a primeira vez, é a primeira pessoa. Então, assim, você nunca experimentou de outra forma, né? Digamos vou te falar, essa construção, tanto da história do casal, né, que se guarda, ou que essa experiência que a gente teve foi maneira, né? A gente teve esse processo. Onde, cara, a gente escolheu, a gente só vai beijar agora. Aí depois a gente tem mais um nível, pô, a gente vai casar, aí tem essa experiência de se conhecer junto. Construção, né? Pô, foi maneiro pra caramba, porque, cara, cada casal é cada casal, claro. Mas o casal que já chega, aí vamos levando a vida. E pode durar anos, não tem nada a ver, isso não vai determinar. Só que a construção, a história que você tá construindo com a pessoa que você tá do lado ali, de renúncia, falou, pô, vamos realmente nos guardar e vamos ver. Aí tu vê um processo, tudo novo quando você começa realmente seu casamento. Né, a sua lua de mel é única, a construção dos seus primeiros meses ali são únicos, meu irmão. Sim. Parece que tu tá pau quebra ali no primeiro ano ali, igual seria. E depois você... Doideira. Primeiro ano é doideira. Caraca, meu irmão, tu tá, ainda mais tu, 27 anos, tu ficou mais tempo que eu. 27. 28, casou com 28. 28? 28. Sim. Meu irmão, 28 anos guardando isso, meu irmão. Tadinho. Queijo mina, moleque. Valeu a pena. Caraca. Valeu a pena, né? Não, vale a pena. Valeu a pena. E o que faz a gente estar aqui até hoje, pô, a gente tem 2 anos de casado, a gente é novo. Mas assim, o que faz o casamento permanecer... O Alex, eu conheci o Alex. Queria mandar um abraço pro Alex. Não sei se ele tá em casa me ouvindo. E ele falou, cara, é você decidir, né? Sim. E o nosso pastor ele falou uma coisa muito engraçada esses dias. E ele falou assim, sabe qual é o segredo para que o casamento ele permaneça? É não querer separar. É isso, cara. Porque, olha, a gente estava conversando com o Alex, ele falou, cara, às vezes 18 anos de casado, e você tem problema, você tem que fazer terapia, e aí você tem que decidir. E, cara, todos os dias eu tenho que decidir. Sim. Eu decidi o quê? Viver a vida inteira com quem eu escolhi, cara. Porque, e eu vi uma parada, cara, muito legal, que estavam falando de 2 pessoas, e aí falaram de um cara que casou 7, e o cara que casou 1. Ele falou, cara, pra mim, melhor é aquele que tá com uma até hoje. Porque ele insistiu na mesma pessoa. Porque quando você pula, é porque você tá tentando uma nova oportunidade daquilo fazer dar certo, né? E aí você fazer dar certo todos os dias é muito mais difícil. Muito mais difícil. E quando você sai de um relacionamento, de um casamento, é o que o Lucas falou sobre as possibilidades. Se você fez ser possível essa possibilidade de sair de um casamento, cara, é muito fácil você sair de qualquer outro, de vários outros. Caraca. É por isso que a gente até fala que quando um homem ou uma mulher trai o marido ou a esposa e vai ficar com a pessoa, aí casa com a pessoa que usou, né, de amante, cara, essa pessoa amante é burra. Porque se traiu a primeira, vai trair ela, e vai trair a terceira, e vai trair a quarta. É que hoje... Porque se tornou possível. Tornou possível. E a gente vive dias de relacionamento muito descartáveis. Sim. As pessoas, elas não querem resolver problemas. Elas querem realmente pular os problemas e ver se na outra pessoa ela não vai ter problema. Exatamente. Só que ela vai encontrar problema. E se ela não começar a vencer os problemas juntos e a querer fazer o relacionamento dar certo, essa pessoa vai ficar pulando de galho em galho a vida inteira. Vai. E o Alex falou uma parada legal que eu gravei. Ele falou assim, eu sou o diário dela desde os 8 anos de idade. E a Aline, quando a gente se conheceu, ela tinha um diário que ela escrevia, e aí a maioria das coisas. E eu também tinha um diário. Uma lista, tá? Botam lá atrás. Uma listinha. Uma lista. Pô, Deus, eu escrevi, cara. Segredo, meninas, escrevam o que você quer. Não, eu sou muito assim, cara, muito ousado. E eu escrevi.
A única coisa, assim, que mais ou menos eu queria alguém que cantasse, né? Eu dei em cima de Luma. Cadê Luma? Tá aí? Eu dei em cima de Luma. Gabriela Rocha. Foi quem? Aquela outra? Isadora. Eu gosto demais. Pode marcar arroba aí, tô casado mesmo. E eu que queria Priscila Não é Alcântara. pra marcar o arroba, gente. Priscila? Eu queria Priscila Alcântara. Tá desviado agora, irmão. Furado. Ia tá... Meu Deus, Eu ia gente. estar no mundo agora. E aí eu fiz uma lista, cara. E assim, o A legal lista disso... muito ousada, tá? Porque as pessoas, elas vinham quando começaram a me conhecer os amigos. Aline, você tem habilitação? Aí eu, tenho. Você trabalha? Tu botou Você já habilitação? fez faculdade? Caraca, eu, gente, que é isso? É, porque o Lucas botou na lista dele que tinha que ter tudo isso. Eu falei, que Tu botou habilitação? Não, dirigisse. né, assim, Botou né, assim. sim, dirigisse. Uma mulher que dirigisse. Assim, Ele me conheceu, eu tava formada, tava terminando a faculdade, já dirigia. Mano, ele é, É muito. porque assim, a nossa família tem comércio, né? E aí, desde os meus 11 anos de idade, Queria botar a menina pra trabalhar. envolvido em comércio. Então eu falei, cara, tem que ser alguém que gosta de trabalhar igual a mim. Entendeu? Então era mais ou menos essa pegada. E aí, cara, ele falou uma parada. Eu me tornei o diário dela. E é isso, cara. A gente tem que se tornar o diário daquela pessoa, o sonho daquela pessoa. É. E aí a gente se torna feliz. Senão você vai ser o pesadelo dela. Tinha aquela historinha do pão plus vita, né? Não, essa eu não conheço, Gabriel. Não, então assim... O... Não, não, tranquilo. Não é aquela Mas conta- incógnita que a gente tem que descobrir, não, né? É Não, uma não, nessa história não, mas revelada, eu né? vou fazer essa ao vivo depois pro pessoal descobrir essa história. Levanta a placa agora ou não? Não, cara, a repórter chegou pra um casal. Tem que rir agora ou depois? Não, depois que eu falar, tá? Ah, então tá A bom. repórter chegou pro casal e o casal com 60 anos juntos. Aí chegou e tal, chegou pra Dona Maria, separaram eles pra fazer essa dinâmica lá com eles, né? Dona Maria, pô, 60 anos juntos, cara. Qual o segredo de estar tanto tempo juntos? Aí ela falou assim, meu filho, você sabe a casquinha do pão plus vita? Eu não como e deixo a casquinha pra ele. Porque eu sei que ele gosta da casquinha. Aí beleza, foram pro parte do seu João. Aí chegaram, pô, seu João, a gente perguntou a Dona Maria, agora eu queria te perguntar. Qual o segredo de estar tanto tempo juntos, 60 anos juntos? Ele, minha filha, você sabe a casquinha do pão plus vita? Aí ela, eu odeio a casquinha do pão plus vita, mas eu como só pra agradar ela. Top. Legal. Então assim, eles se conhecendo, sabia dessa questão do outro, só que eles preferiram, tipo, não trazer isso uma briga. Sim, Pra pô, isso aqui não vale a pena a gente levar pra frente. Vamos tocar e fazer com que Muito isso dê top. certo. sim. Eu ouvi até de uma vez uma Corta aí. amiga... Só me patrocinar Uma amiga dessa parte, por favor. Não, uma... o tráfego Plus pago. Vita, né? Eu pago. Eu tava Uma- pagando. R$1.000 é direcionado pro Rio de Pão plus Janeiro. vita? Quero Patrocina você a aqui gente, no quero um Resenha de lanche Casal. com- Coach, vários- com vocês, Coach, Gabriel Buliano. Meu Deus. Mas isso é muito engraçado, porque assim, uma amiga nossa, eu sempre, quando a gente tava namorando, a gente tinha um casal que eu sempre compartilhava as coisas com ela e pedia ajuda, né? E perguntava também sobre coisas do casamento e ela falava isso. Aí ela, cara, tem coisas no casamento que você não adianta, você não vai mudar ele. Então, se ele teima em botar a bendita da toalha na cama, que eu não ligo, gente. Eu acho que eu devo ser a única mulher que não liga pra isso. Opa, corte, hein? Ela não liga da toalha na cama. Isso aqui é mulher de verdade, gente. Isso aqui não é... Então você tá falando que eu não sou mulher de verdade, Não, a mulher de verdade é a Opa! tua mulher. E aí ela falou pra mim, ela, cara, não adianta, ele botou a vida inteira a bendita da toalha molhada em cima da cama. Isso é polêmico. E aí, tipo assim, sabe? Isso não pode ser um motivo pra gerar uma briga e gerar uma separação, sabe? Obrigado, Coisas pequenas, assim, que, assim, não, tem coisas, amor, que eu pego no seu pé mesmo. Faz xixi, tem que dar Porque descarga, tem coisas hein? que ela sabe que você Aí, pode ó. mudar. Faz cocô, tem que dar descarga, irmão. boa. Entendeu? Gostei. Então, assim, Conveniente falar isso aqui nesse olha só. lugar. Pelo amor de Deus. Toma banho, fecha o blindex, Corta senão essa mulher. embaça o blindex todo. Então, assim, toques de mulher. Mas o que eu faço? Eu dou a descarga, eu fecho o blindex. Por quê? Porque eu quero evitar o problema, sabe? Então, quando eu tô verdade, nunca estressada... perdeu o Não, mentira. legal Quando eu tô que é. estressada, não, gente, é de verdade. Quando eu tô pilhada no dia, aí se ele deixou um xixi no vaso, aí é motivo pra... Pô, Lucas, tá de brincadeira, né? Mas Ela me fora mandou isso, um áudio. Eu mando foto do vaso. Eu faço grupo, escrevo textão e boto a foto. Ela mandou um áudio. Eu mando Ela foto. falou, pô, Lucas, você tá de sacanagem. Cara, olha só. Aí, Você gente... deixou o cocô no vaso? Gente, Lucas... Aí eu mandei pra minha tia. Eu falei, A tia dele falou, pô, Lucas, sacanagem, né? Ela Ela manda tá foto, certa. ela manda foto. Pô, tá de sacanagem. Todo dia eu acordo, quando eu abro a tampa do vaso com cocô. ela, sério, pô. Tá lá Mas no... acontece. Mas o que acontece? Você esquece? Ele esquece. Não, Lucas, não, gente, meu marido é muito agitado. Olha só o que ele Higieniza. fez. É que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. A gente tem um faz. grupo, escrito casa, né? Que só tá eu e ela, por enquanto. Aí ela chegou,
e bota lá as coisas tudo lá no grupo. Nunca vi um grupo só de lista do que eu tenho que Custa fazer. jogar fora o lixo que você... Eu acho ótimo, eu vou Toda aplicar isso no meu relacionamento também. Cara, eles são. Grupo de Ó, pra finanças, você, o pra grupo você de ter lixo. noção, pra você ter noção. Lucas, semana passada, ele gosta de lavar a louça. Se alguém for lá em casa visitar e depois que vai embora, ele pega as coisas pra limpar o chão. Ele é muito agoniado com essas mania coisas. de limpeza. E aí ele tá com a mania de... Ele vai lavar a louça, aí agora ele tá com o bendito do videogame com o jogo GTA, que tá viciado. Ele tá viciado. E aí ele foi lavar a louça, aí ele ensaboou, a gente tem mania de ensaboar tudo e depois enxaguar e botar pra secar. Ele ensaboou tudo e botou de um lado da pia. Aí, não sei o que deu na cabeça dele. Ele sentou, jogou, aí levantou, foi tomar banho. Daqui a pouco ele tava deitado na cama. Quando eu fui na cozinha, tá tudo cheio de sabão. E ele esqueceu de ensaboar a própria louça que ele tava lavando. Meu marido é muito agitado, gente. Aí eu tenho que lidar com isso. Aí ele esquece, com certeza, de dar descarga, de essas coisas, entendeu? E aí, ao invés de brigar, o que eu faço? Eu lavo a louça, tiro o detergente que ele deixou, né? E a que gente gracinha. Agora, Não, eu falar de agitação, isso, eu ia falar agora sobre isso. eu ia puxar uma pauta aqui, né, dos negócios, né, de vocês. Fala isso enfim. agora. Tu ia? Ia. Porque Lucas veio de uma família empreendedora, né? A Aline, E casou com uma mulher empresária. isso aí. Então eu queria saber como é que vocês Então, dividiram isso. assim, como a gente... A Aline trabalhou contigo? Chegou a trabalhar? Não, ele manda em mim, cara. Ele que é meu financeiro, ele que paga o meu salário. Vê se tá. pode. Ó, muito legal a Legal. história. Quando a gente casou, eu falei pra ela assim, escuta essa aí. Eu falei pra ela Antes de assim, casar, né, amor? que antes de você falou. casar. Porque assim, eu já tinha casa, graças a Deus, trabalho, tudo certinho. Aí eu falei, pô, ela vai ficar nas minhas costas. E eu, cara, eu gosto de mulher independente. Traumatizado com um monte de mulher que queria os carros dele, Eu gosto né? de mulher independente. Não, não é isso. Ah, não, abrindo um parênteses rapidinho. Me perdoa, meu amor. Eu preciso contar uma história pra vocês, né? Finalizar a história. Ele tava traumatizado com mulheres que gostavam do dinheiro dele porque ele queria Eu vou pensar agradar que eu uma sou menina. É porque ele não tinha os custos de uma vida de casado, gente. Por isso que ele tinha, né? O salário dele era pra ele Depois que curtir. Ah, vai. Ele queria Agora a Aline que agradar. banca ele. Ele queria agradar uma menina que não era eu, infelizmente. E ele levou essa menina pra saltar de parapente. Inclusive... Não, deixa eu terminar de contar. Parapente, R$500 a menina, R$500 ele. Ele nem beijou a boca da garota. Ele realmente era devagar, Furada. entendeu? Pô, nada Por isso que eu devagar, tive que fala beijar. Eu tive que Na beijar ele. bicicleta ele não beijou. Não, e aí é até engraçado que eu tô com ele, vai fazer 5 anos e até hoje ele nem cogitou de me levar pra saltar de parapente. Isso, te levo cara. nas alturas, meu Revelações. Pô, eu te levo aqui no Inclusive- chão, Tá né? vendo? Ó? Aí agora ele não quer gastar o dinheiro. Aí por isso que ele tava traumatizado. Ele quis botar um valor. Não, você tem que estar ganhando tanto pra gente casar, entendeu? Foi isso que ele fez. Inclusive, Tu falou gostaria- isso? Tu falou? Falei, pô. Ela teria que ganhar tanto pra... Pô, claro. Inclusive, eu gostaria de agradecer meu amigo Alex, que me chamou pra saltar. E tu vai. E ele não vai me chamar. O Alex, convite tá aceito. é esse Eu não Alex sei, aqui? eu não sei onde ele tá falando agora. ele tá falando do Alex. Eu não sei. Eu não sei se ele tá. O Alex está aqui, gente, vendo a gente. Eu não sei onde o Alex tá agora, se ele tá nos ouvindo. Eu queria muito que ele estivesse participando aqui. Mas, Alex, o convite está aceito e eu vou voar contigo, irmão. Vai levar a Aline? Não, que Aline, pô. Ali eu já levo todos os dias. Tá vendo? Aline, pô. Exatamente, gente. Olha só, levou a menina pra saltar de parapente, aí eu fui de bicicleta, tá entendendo a história? Então, assim... Mas hoje ele tá casado com você, amiga. Não, claro, com certeza. Então. Hoje eu usufruo de outros benefícios que ela nunca vai usufruir. Então, Ó. aleluia. bate aqui, bate aqui. Muito bom. Alô, qual é o nome delas? Não sei até hoje. Pirelli. Alô, Não quero Stephanie. saber, hein, graças a Deus. Ó, e aí, antes da gente casar, eu falei, ó, você precisa estar ganhando tanto pra gente pensar em casar. Que isso, cara. Porque assim, ela fazia publicidade e eu não via futuro na parada dela. Agora ele vê futuro com o meu dinheiro, né? Agora Meu que futuro o... aqui, né? Meus Então, quase era- milhões. Não era uma parada assim, palpável, não enxergava. Não, você não via mesmo o futuro em mim. É, né, e aí eu falei, olha, E ele veio tanto... A questão do comércio também, né? tudo comércio. físico, né? Tela digital. Eu falei, cara, vai ser jornalista, né? Publicidade, eu pensava assim. E aí, eu falei, ó, precisa de tanto pra gente começar a casar. E foi. E ela conseguiu com uns clientes e tal, foi começando a trabalhar, começou a trabalhar numa agência, aí trabalhou em outra, aí pegou experiência. E aí, cara, quando a gente casou, olha que legal que eu fiz. A gente tava em lua de mel, e aí eu peguei um quarto da nossa casa, e aí eu chamei um pedreiro, chamei um rapaz de imóvel planejado, o pintor, e aí eu falei, olha, enquanto a gente estiver no lua de mel, a gente ficou aqui uma semana. Uma semana. Aí eu pedi pra fazer a obra, montei o escritório, pintei tudo, deixei tudo prontinho pra ela. E aí quando a gente, falando de negócio, né, ela já tava com o negócio dela, tava com acho que uns 4 clientes.
E aí, começando, né? Aquele negócio de fazer tudo sozinho. Aí eu falei, ó, quando chegou em casa, eu fiz a surpresa. E aí eu falei, ó, agora eu quero tantos clientes. O dobro. Agora toma. Investidor, só se Era o investidor. dobro dos clientes. Pô, Só se investi investidor. no Eu dela, sempre fui algo, né, bem comercial pra ele, assim. Eu Não, cara, sou a assim, própria empresa. o E futuro. hoje eles são a maior empresa, né, de Da marketing região da dos região dos lagos. lagos. Inclusive, a gente tá concorrendo pra a melhor agência de Não vai Cabo aparecer Frio. a tempo, não. Já vai ter. Não, Ah, é? Eles já ganharam, já. Já ganhamos, já. Amém. Na verdade, nós já ganhamos, galera. A gente vai divulgar pra E vocês. assim, cara, nossa vida como casado e trabalho sempre foi muito corrida. Acho que a gente nem tem tempo pra brigar. Porque assim, entre trabalho, casamento e igreja, a gente se divide bastante aí. Então assim, a nossa vida é bem corrida em trabalho. E aí o negócio dela começou a crescer, prosperar. Hoje ela tem uma gama de clientes, uma quantidade de funcionários. Então assim, e eu sempre ajudando, eu sempre fui a pessoa que fiquei por trás. Porque, no meu entendimento, a empresa tem que ser rica, a empresa tem que enriquecer, você não. Não tem essa de você tirar dinheiro da empresa, não. A empresa enriquece, depois você fica rico. A empresa, ela vai enriquecer você. A empresa tem que girar para depois você enriquecer. Então assim, aí eu comecei a ajudar ela, não tomar conta, mas ajudar ela. Então assim, ó, você tem que ter um salário. Ah lá, eu quero aumentar meu salário. Então você aumenta a quantidade de clientes, aumenta seu faturamento e eu vou aumentar seu salário. E aí foi assim. E aí tá tocando, né? E eu Tu tenho nunca deixou teus negócios em relação à família? Não. Continua. E detalhe, eu não tiro R$1 pra nada. Ela deixa a empresa pagar isso. Não. Paga do seu bolso. É assim mesmo, gente. Sempre. Não deixa de pagar nada. Ele que paga os funcionários, ele que paga as contas, ele que é o financeiro mesmo. Ele administra a conta, né? Eu só fico acompanhando lá. E acaba que é bom, porque antes, no início, eu era uma conta só, com tudo junto. E aí eu ia pagando as minhas contas, e aí pagava funcionário, pagava tudo junto. E no final, tipo, cadê o dinheiro, entendeu? Ia usando tudo. E aí ele me ajudou muito nessa questão da administração, porque ele já é comerciante há muitos anos. Então tinha essa experiência. E assim, foi excelente, porque hoje a gente consegue ver o faturamento, consegue ver o lucro, consegue pagar tudo direitinho, enfim. E essa organização toda é ele que trouxe, assim, sabe? Sim. Então é o equilíbrio, né? Eu vim com o conhecimento do que eu estudei, estruturei uma parada que funciona, que tá em alta, e aí ele veio com a parte administrativa que ele conhece, que eu não tenho tanto entendimento, e a gente tem conseguido trabalhar junto, né? E a gente se dá muito bem com isso, questão de trabalho e casamento. De tanto que a gente tem um grupo do trabalho só de administração do trabalho. Quando a gente vai falar de trabalho, eu chamo ela de Aline e ela me chama de Lucas. E quebra o pau lá no grupo. E no privado tá um amor. Já tá vindo almoçar? Lá no grupo, Lucas, pelo amor de Deus, Lucas, olha só, se você não vai... É assim, entendeu? A gente sabe separar. Às vezes, quando a gente começa a discutir alguma coisa de trabalho, a gente tá falando como marido, mulher, ou a gente tá falando como... Não, a gente tá falando sobre a empresa, então quebra o pau. Mas assim, já passou, então beijo, abraço, acabou. Mas eu vou falar a verdade pra você. É muito complicado. Sim. Porque você tem que ter um equilíbrio muito grande sobre isso. Porque, assim, tem hora que eu faço coisas que não agrada a ela, e ela da mesma forma. E isso no relacionamento, às vezes, atrapalha. Por exemplo, chega momento que a gente só fala de trabalho. É trabalho o tempo inteiro, cara. E aí, ela fala assim, e eu gosto, eu amo isso. Só tem esse assunto. Eu falo, Lucas, não tem outro assunto, não? Vamos sair pra jantar. Sai pra jantar... Trabalha. Ah, mas e fulano de tal? Tá tudo bem? Lucas, eu não quero falar de trabalho. Eu não consigo. Falei, não, vamos falar sobre a nossa vida. E aí, aquela viagem que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer lá com os jovens? Entendeu? Começa a puxar outros assuntos, porque é o dia inteiro de segunda a sexta falando disso. Então, chega o momento da folga, a gente não sabe curtir a folga às vezes, sabe? E aí a gente quer aproveitar a folga pra resolver os problemas também da empresa. Mas assim, a gente consegue lidar muito bem com isso. Mas, porque quando você é novo, eu falo, cara, é hora de trabalhar agora. Entendeu? Dobra o seu tempo, trabalha mais, dorme menos, a hora é agora. Porque no início a Aline tinha muito aquela questão de horário. O meu horário é de 9 às 6. Acabou. Tenho ainda até hoje, gente. Acabou que eu não respondo mais. Não respondo mais. O quê? Você não responde mais? Aí eu olhava no telefone dela, cheio de mensagem. Falei, Aline, fulano tá falando com você. Não, já deu 6 horas. E aí hoje, graças a Deus, mudou muito isso. Porque, cara, você tem que entender a cabeça do empresário, pô. O empresário, ele contrata você porque ele quer o teu serviço. E, às vezes, numa necessidade, por exemplo, o cliente está inaugurando uma franquia, um projeto, e ele precisa de você naquele momento, né? E aí eu falo, Aline, o cara precisa de você. Então, assim, hoje mudou muito essa concepção, né?
Eu falava, e tipo assim, acordava 9 horas da manhã. Eu falei, cara, acorda 1 hora mais cedo. Né? Então assim, eu sou muito chato, cara, muito chato. Muito, gente, pelo amor de Deus. Fico Cobro com pena dos muito meus dela, funcionários. cobro muito Quando dela. ele começa a cobrar a galera, eu cobro eu bastante. sou o amor, e ele pega pesadão. Porque ele tá acostumado a gerenciar a equipe dele na loja, que precisa bater meta. É aquela coisa na meta, aquela pressão. Eu fico, Lucas, na hora de você... E na nossa equipe só tem 3 meninos. O resto é tudo mulher. Tem 6, 7 mulheres. Além de mim. Então assim, eu fico, Lucas, você tá falando com mulheres. Você trabalha 10 anos com homens. Cuidado da forma que você vai falar. Que aí elas já vinham... Pô, Aline, o Lucas falou isso. Lucas, cuidado Aí com já a fica forma... nervosa, as meninas ficam Aí eu fico nervosas. bolada, eu não quero que você fale mais nada. Então, mas aí a gente vai ajustando agora. Ele já aprendeu muito e já se relaciona também com os funcionários. Mesmo que ele esteja na loja, ele consegue se relacionar com a galera através do WhatsApp, né, e tudo mais. Então, assim, a galera já acostumou com ele. E aí ele Mas eu sempre- Július, ele tem 2 empregos. Mas eu sempre fui o cara que sempre incentivou ela no negócio dela. Né, amor? Sim. Sempre. Tipo, quer fazer isso? Vamos fazer sempre. O cara... E a gente inventa muita doideira, gente. Nossa. então assim, Ó, eu pensei em fazer isso isso é muito aqui, legal, vamos cara, fazer. no relacionamento. Ah, legal. Porque a mulher ela precisa ter essa confiança, né? Pô, ele confia em mim, investe em mim. E, cara, o que ela falar, eu topo. Topo. Topa tudo, gente. Topa. Ele é um A gente, incentivador sem mesmo. força. Não tenho o que reclamar, realmente, dessa questão, não tenho o que reclamar. E as coisas que ele inventa também, as doideiras dele. Lucas, ele é muito... Ele viaja, assim, nas ideias, sabe? Eu sou mais pé no chão. Às vezes, quando ele vem com uma parada, eu falo, amor, não vai rolar. Ah, mas não vai rolar. Ele, tá bom. No início era, não, mas tem que fazer isso. Agora ele já acostumou, que ele sabe que é um equilíbrio, e a gente ouviu até isso no nosso pastor recentemente, que falou, cara, você é muito agitado, mas dá pra ver nitidamente que a Aline te equilibra. E isso é muito legal no casamento, né? Porque, Eu e o Gabriel, a assim, gente é muito pô, parecido. eu tô aqui no meu Somos momento parecidos. de falar do casamento e, né, ele Semana quebra a minha passada- fala do casamento. olha. Semana passada a gente veio aqui ou retrasada? Semana passada. Passada. Caraca, a gente ficou até 4h30 da manhã conversando de trabalho, não foi? Foi. E aí, cara, é essa na pegada. varanda- Deixar, Gabriel, não tem limite pra falar sobre trabalho. Lucas também não. Eu sento na mesa, a gente vai falar sobre a gente, sobre nossa família, não vai falar sobre trabalho, não. É isso aí. Tem- Lucas tem faz a que mesma ter. coisa que a Gabriela. Porque senão, se você fica naquele automático, cara, tem hora que vocês vão surtar, vocês não aguentam. Então, assim, É. vocês trabalham juntos, mas vocês precisam ter um tempo pra curtir vocês, Sim. pra curtir a casa, pra curtir a família, porque senão surta, tá? Vocês não vão surtar hoje, mas daqui 10 anos, Vai. vocês não vão aguentar. O corpo vai sentindo. O corpo vai sentir. Ao longo do tempo. E a gente, até uma coisa que eu pego muito no pé dele quando a gente viaja. Esse final de semana a gente tava em Ilha Grande. E aí a gente foi na sexta-feira, né? Horário de expediente. E aí ele tava lá direto no WhatsApp atendendo cliente, o Lucas. Aí ele, eu tô trabalhando. Eu falei, não, você está de folga. Larga o celular e vamos curtir a praia, vamos almoçar. Aí ele baixou a bola. Porque, tipo assim, cara, não adianta, pra que eu vou viajar? Você vai continuar ali. Claro que eu não vou deixar de lado, né? A gente gerencia uma empresa, ele gerencia uma equipe. Mas não tem como ser aquela coisa de, pô, tô viajando, não vou ficar o tempo todo. É melhor continuar no trabalho. É com que a gente trabalha. Se a gente não colocar limite, o cliente acha que a gente é empregado dele. né? Sim, É, é secretária Então, a gente dele, que tem fica que ali colocar um disponível. limite, sim. Ainda mais nessa questão de internet, senão, a hora que for, ele vai te Vai ligar. mandar. E eu Ele vai falo muito, falar eu alguma falo coisa. muito pra Lucas, eu respondo quando é urgente. Porque se eu responder uma vez, Acabou. amanhã o cliente vai mandar de novo no mesmo horário. E Ele ele vai te ligar por parar de vídeo, me tá? responder. Ele vai. Ih, já aconteceu isso com você, né? Ele vai parar de me responder durante o dia porque ele sabe que à noite eu respondo. Então, assim, cara, ou o empresário ele decide botar alguém pra responder por ele, ou ele não vai ter uma prestação de serviço. Porque se ele for mandar mensagem, de repente, pra uma loja, sei lá, Casas Bahia, 10 horas da noite, ele vai receber a mensagem 10 horas da noite? Resposta? Não vai. Então, assim, precisa entender que uma prestação de serviço tem sim um horário de expediente. Eu prezo muito por isso, mas não sou quadrada como antes. Sim, Então, eu vim conversando com o gente abre cliente, eu exceção, tinha não tem material pra aprovação e eu tava conversando com o cliente. Falei, Lucas, faltava 20 minutos pra chegar aqui. Eu falei, Lucas, pega o volante que já tá dando 9 horas, eu preciso mandar esse material pro cliente. E aí mandei, resolvi, tá de boa, entendeu? Não tenho mais esse problema hoje. Mas antes era muito mesmo, tipo, 6 horas só amanhã. Só amanhã, 9 horas. É bom a entendeu? gente entender o equilíbrio, né, cara? Sim, exatamente. entender o que é urgência, Entender a o que- necessidade, isso aí, exatamente. E entender Isso a aí, necessidade também do cliente, entendeu? Então, E assim, o legal disso tudo, assim, desde que a gente se conheceu, casou, o negócio, quando ela começou sozinha, do primeiro cliente, e hoje ter uma empresa, ter funcionário, é uma frase que eu falo muito, cara, que é o seguinte, é melhor do que pegar pronto, é poder fazer parte. Então, assim, hoje eu poder falar assim, ó, eu faço parte do sonho dela, né? Assim como ela faz parte do meu
sonho do meu projeto. Então, assim, o que um dia foi sonho pra ela, hoje é projeto pra gente. Sim. Olha que top. Lindo, né? Né? Sim. Então, assim, cara, pegar pronto não é bom, eu gosto de fazer parte. Eu lembro quando eu cheguei no SEI, e aí eu falei com o pastor, pastor, aí ele tinha acabado de assumir, e ele, cara, pô, aquela coisa, né, de pegar, querer fazer as coisas, eu falei, irmão, melhor do que pegar pronto é poder fazer parte. E as pessoas que estão chegando agora, elas têm que entender que elas vão poder fazer parte da história junto com você. Então, quando a gente vê a igreja crescer, isso aqui acontecer, elas vão poder dizer assim, eu fiz parte disso. Então as pessoas precisam ter esse entendimento. E no casamento a gente precisa ter esse entendimento. Não, eu fiz parte disso aqui. Sim. E isso é legal. Até mesmo a questão do sexo, quando a gente falou. Não, cara, a gente tá construindo isso junto. Sim. Né? O relacionamento, a gente está construindo isso tudo junto. Então assim, a empresa, a gente está construindo junto. Então a gente vai dar valor. A gente deu valor quando tinha, sei lá, 100. Então a gente vai dar valor quando tem 1.000, 10.000, 100.000. Tá entendendo? Então, assim, é igual aquela história do filho rico, né? Que nunca deu valor pra nada e ele perde. E aí o cara fala que eu andava a pé e meu pai andava de Mercedes. Meu filho vai andar de Lamborghini, mas o meu neto vai voltar a andar a pé. Porque senão ele vai perder. Já viu essa história? Sim. Então, assim, poder fazer parte, cara. Eu acho que a gente falando de casamento, tudo isso acho que vale a pena quando a gente constrói junto, que a gente dá valor junto. Fortalece muito, né? Fortalece muito. Casal, essa. Entendeu? Não tem preço que pai. Eu amo, porque assim que eu olho pra trás, pra nossa vida, Pô, a gente era zerado. Lembra? A gente era da Pindaíba. Então, assim, a gente tá crescendo, a gente tá construindo a nossa família. Eu venho pro Requiem por causa de Gabi e Gabriel, pô. Nunca tinha vindo. Hoje. Tipo assim, é uma coisa surreal, né, Gabriel? A gente olha pra trás, tipo assim, foi eu, ele e Deus. Não teve ninguém que tava lá. Foi eu, ele e o Senhor. Claro que Deus botou pessoas pra abençoar a gente, mas a gente construiu juntos. A gente, tipo assim, a gente teve dia da gente não ter o que comer em casa e o Senhor dá a provisão. E hoje, a gente tem como abençoar pessoas. Sim. Então, isso é uma coisa que eu olho pra trás e falo, Deus, obrigada, porque em família a gente construiu isso, sabe? Isso é maravilhoso. E é muito lindo você saber que a pessoa que você tá do teu lado, você pode confiar, né? Pô, tá doido. Pô, uma das primeiras experiências, assim, alguns dias de casado, né? Realmente o nosso casamento foi uma loucura, assim, a gente ter tomado essa decisão. Mas a gente tinha paz no nosso coração em fazer. Com poucos dias, cara, enfim, tinha acontecido algumas coisas no meu trabalho, a Gabi tava num trabalho mais fixo. Só que no final de mês a gente não tinha nada ainda. Aí, cara, como Deus provê as coisas assim. E eu lembro que ela abriu a geladeira e tinha 2 ovos, mano. Tipo assim, ela falou assim, que bom que tem, eu vou poder cozinhar pra você. Pô, aquilo ali foi como uma flecha no meu coração. Ela olhou pra aquela geladeira e falou assim, ainda bem que tem. Eu vou poder fazer pra você. E aquilo me marcou, cara. No outro dia, tipo, apareceu uma pessoa do nada, chegou cheio de compra lá em casa e, tipo, supriu aquele momento. Deus proveu aquele momento. Mas enquanto não tinha, eu sabia com quem eu tava do lado. Sim. E tava disposta a viver aquilo comigo. Eu falei, não... Fortalece muito. Enfim, aquilo foi como uma flecha. Eu falei assim, cara, eu vou transformar a nossa vida. Construindo junto. Construindo junto. E a gente foi construindo, cara, realmente... O que Deus fez na nossa vida é milagre. As pessoas olhar e falar assim, pô, não é possível, pô. Da onde a gente saiu, pra onde a gente saiu. Isso é milagre, né? É o Senhor. E essa é a parte mais legal, né? Quando a gente foi casar, Lucas vendeu o carro dele pra gente casar. A gente ficou um tempo, né, a pé. Sim. E isso fortalece muito o casal, né? Porque assim, não que não seja bom, né? Você ter uma vida, né? Que você herdou uma empresa da sua família e é uma aí outra você tem um história casamento que eles vão Só construir. que é muito diferente. Você aprende a valorizar muito mais quando você passa por essas situações. E te torna também aberto para abençoar outras. Assim como vocês falaram dessa experiência que a Gabi já tinha me contado. Um dia pode ser vocês no lugar dessa pessoa que chegou com as compras, sabe? Sim. Então é esse o objetivo. Caramba, cara, é criar essa mentalidade de, pô, o Senhor usou pessoas pra transformar a minha vida e agora eu posso ser usada pra transformar a vida de outros, sabe? Isso que é maneiro. E isso que é o mais, Entendeu o propósito. mais top. E a gente, assim, teve uma experiência recente muito legal, porque o Lucas trabalha há muito tempo com os jovens, né? E aí a gente, na época que a gente tava com célula, a gente casou. A gente fez algo muito legal com a nossa célula. Antes de casar, a gente estava 1 ano com essa célula. 1 ano e meio. E aí, no nosso casamento, todo líder falava pra gente, cara, vocês são doidos. Eu, quando casei, larguei a célula no início do ano. Pra eu não ter o compromisso de ter que chamar todo mundo. E a gente chamou a célula inteira. A gente reservou uma mesa só pra eles. A gente escreveu uma carta aos solteiros, que todos eles eram solteiros. Fez uma parada muito especial pra eles.
E aí a gente tava com essa célula, a gente casou e ficou quase 2 anos com essa célula dentro da nossa casa, cuidando desses jovens. E aí a gente pôde ser referência para eles. E aí na nossa célula passou muita gente, muitos visitantes que se converteram, outras pessoas que visitaram e depois foram embora. Mas um deles marcou muito a gente recentemente, porque ele era amigo de um liderado nosso. E, assim, ele tinha muitos questionamentos. Toda vez que ele ia pra célula, ele perguntava muitas coisas, sabe? Assim, sempre com muita dúvida. E muito incrédulo também. E Lucas sempre tinha maior paciência de falar, de explicar, pegar a palavra e tal, de acompanhar. E aí ele se afastou por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, recentemente, ele começou a aparecer lá na igreja e tal. E aí ele se batizou. Não, ele se batizou, amor. Ele se batizou, foi no Amós, que é um tipo um encontro com Deus que tem lá na igreja. E aí ele se batizou e ele procurou Lucas para agradecer a ele o que ele tinha feito lá atrás. Então, assim, é propósito mesmo, porque a gente não abriu mão daquilo, sabe? Gerou fruto ali no momento que a gente estava e gerou outros frutos também. Então, a gente foi transformado através deles ali, porque a gente aprendeu muito liderando eles e casado. E a gente teve a oportunidade de transformar a vida de outros. E que uma sementinha que a gente plantou anos depois, né? 1 ano e meio mais ou menos, gerou fruto. Então, assim, é muito legal quando você é transformado, pessoas passam pela sua vida no seu momento de transformação, e aí você é usado para transformar a vida de outra pessoa também. E isso é muito bacana, né? E fora os testemunhos e os frutos que a gente nem vê, né, cara? Sim, exatamente. Quando a gente faz, né, a gente não faz pensando no retorno que a gente vai ver aqui. A gente faz semeando na terra mais fértil que existe, que é o reino, né? E dar é melhor do que receber, né, irmão? Muito melhor. Essa mulher, ela te deu. E aí ela te ensinou que o próximo a dar é você, pô. É isso aí. Ela lançou a semente, entendeu? Então, assim, quando a gente tá pronto pra dar, a gente sempre vai ter pra receber. Mesmo que a gente não tenha. Porque Deus fala o quê? Que Deus dá semente ao que semeia. Então, se você anda como provedor, você sempre vai ser provido pra prover alguém. Olha que loucura. É matemática dos céus, cara. Então, assim, a gente tem que viver por fé, não por vista. Contar uma história pra vocês, posso? Pode. Não pode. Não pode, Lucas, não aguento mais ouvir essas histórias. Pode sim, pode vocês, muito bacana. É do Pão Plus Vita, não? Não. Essa história é crente, É da bisnaguinha. É da Bisnaguinha? Muito maneira, que assim, um grupo de engenheiros, eles tinham um sonho de construir um estádio. E aí, eles já construíam muitos estádios e o sonho deles era um estádio retrátil. E não era possível, porque todas as construções, elas não tinham o formato de ser retrátil. E aí, mas eles acreditavam que era possível construir um estádio retrátil. E aí tentaram de várias formas, projetos, e não rolou. Certo dia eles estavam jantando, esse grupo, frutos do mar. E aí a ostra tem aquele formato, né? E ela abre. E aí, porque eles acreditaram que era possível, eles lembraram que poderiam construir um estádio como eles queriam. Por causa da ostra. A ostra mostrou pra eles que era possível eles construírem. Entendeu a parada? Entendi, pô. Sim, irmão. A gente Gabriel fala... tudo acha engraçado. Ele fica me olhando, cara. Não aguento o Lucas, não. Ele fica esperando uma reação, Gabriel. Ele achou que ia fazer o que ele? Não, porque entendeu? assim, cara, porque assim, você tem uma história. Sim. A gente tem uma história. O Alex tem uma história, o Rodrigo tem uma história. Gostou do Alex, hein, Alex? Gostei, Alex gostei. virou seu melhor amigo. Gostou. Não, Ele é gostei, bom, Alex. Gostei, o cara é bom de papo. Você que tá em casa tem uma história. Cara, todos nós temos uma história. Então, assim, não existe impossibilidade, né? Então, eu acredito que a gente precisa acreditar. Precisa acreditar naquilo que a gente vê e aí a gente fazer o possível. Então, assim, se eles não tivessem acreditado que aquilo era possível, seria apenas um jantar. Sim. Mas porque eles acreditaram que era possível, eles viram a oportunidade dentro daquele jantar. Então, assim, quando você vê alguém como um propósito, e aí você olhou para a Gabi e viu, não. Né? Mas porque você acreditou nela. Sim. Né? Eu acreditei na Aline, ele acreditou em mim. Então, assim, a gente precisa acreditar, cara. Né? As impossibilidades, elas vão surgir, mas a gente tem que fazer valer. Olha vocês, a história, né? E aí Deus faz valer, pô, ele transforma a história. Faz mesmo. Né? Acho lindo isso, cara. Acho que o maior ministério é esse aqui, ó, são os casais. E esse projeto é lindo, cara. Sim. Esse projeto é lindo, porque assim, a minha história contribui para a sua contribui para a minha, e um vai contribuindo para o outro. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Muito bom. Muito top. Parabéns pela Gostei. iniciativa. Muito bom. Salve de palma aí do estúdio aí, Alex. Parece com a história da gaivota.
Conta. Olha Eu só. adoro história. Essa é incógnita. Eu a gente vai ter adoro história. Gente, Cara, eles adoram contar Tinha história um pra cara gente descobrir passando no restaurante. Não, eu já falei, não, você não vai falar isso Da agora. gaivota, não, gente. Ah, não, da gaivota? Ai, é muito... Não, é muito Gente, triste, eu passo os gente, faz isso enigmas, não. eles ficam, ó, Ah, horas pra... Horas não, porque eu sou muito inteligente. É, não, a Aline é a única que descobre. Eu fico com a raiva dela, maluca. Um dia a gente vai fazer um podcast de enigmas. Só de enigma. Vamos fazer Pô, um podcast só de maneiro, enigma, pra maneiro. tentar descobrir. Vamos, Alex, vamos Depois fazer. você faz com a Alexa. Gente, chegou a parte do jogo da discórdia, tá? Meu Deus. Atenção. Rapidinho. Ah, Lucas, pelo amor de Deus. Aline, segura um papelzinho azul e rosa aqui, Lucas também, tá? Enfim, sabe que eu sou muito competitivo, eu e a Gabi somos competitivos. Então a gente vai ver aí qual casal tem mais afinidade com o outro, tá bom? Meu Deus do céu. Vamos ver se vocês estão alinhados aí. Fecha o olho. Vou jogar pra cá. Eu vou fazer a pergunta. Ah, então tá bom, desculpa. Ai, a gente levanta Não, ao mesmo Gabriela, é melhor tempo? não, porque tu não sabe fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Levanta ao Até tu mesmo levantar, tempo? deixa eu ler. Não, eu vou ler. É melhor, vai atribular. Você não confia Não, em mim? Gabi. Vocês pelo vão amor de levantar Deus. junto por com a favor. gente? Vocês vão levantar. Tudo, é a disputa. A gente nem Não sabe lê que tá as aqui. mensagens. É o quê? Lê as coisas. É, eu vou ler. Tu só se concentra em levantar. Porque a última vez ela errou 3 vezes pra levantar, ainda mais que é ler e levantar. Não dá. Não dá, vai dar ruim, não vai, Lucas? Tá bom, amor? Mas é porque cada um tem uma forma de cabeça, né? Minha cabeça tá bom, é pode- diferente. Eu tenho que fechar o olho? O pão plus Vita. Eu tenho que fechar o olho? Não. Eu vou fazer. Só que assim, tem que levantar, Lucas, na moral, sem roubar. Tá bom. Então assim, Mas aí levanta a mão ou só levanta tipo assim, ó, vamos fazer só um teste, ó. Vamos fazer só um teste. Quem é mais bonito no relacionamento? Eu. Tá Não, vendo? Pô, Gabi, o pelo amor de Deus, né, Gabi? Isso é só- Levanta, porra. Isso é só um teste. Tu acha Olha, que tu é o gente, mais ele é bonito? porque no outro eu Cara, errei. Lucas tem uma autoestima que, sério, Lucas, me tira do sério, Lucas, cara. Ele se arruma e ele fala assim, nossa, amor, vamos pra igreja, já se arrumou? Caramba, eu tô muito lindo, né? Aí eu, obrigada, Lucas. Mano, ele acha que ele é o mais bonito em relacionamento. Mas ele acha que é a última meteu bolacha essa? do pacote. Ah, eu acho. Sério? Não, o Lucas, Eu ele acho. tem uma autoestima assim, sério. Quando eu tô com a autoestima baixa, eu lembro de Lucas. Aí tua autoestima. Vamos encapsular isso. Não, minha autoestima, ela é obrigada a ser Obrigada. elevada, porque ele não vai elevar, entendeu? Ele vai levar. Mas é maneiro ser assim, cara. Ele Eu meteu falo, que né? serão, eu. Caraca, muito... Tá por fora, tá Vamos por lá, fora. então tá valendo. Vai, Gabi. Atenção, gente, é sério. Ah, tá. Você tá falando de eu ter achado bonito. Tem um delay aqui, hein? Não bate na mesa. Foi delay, não. Foi aqui Cara, o o delay. Lucas só entendeu agora. Ô, gente, olha. Quem é o mais Tá, bonito aqui, no ó, relacionamento, Lucas? Eu. Mas isso aconteceu com a história da ostra comigo agora. Eu demorei 10 horas pra entender. Ai, Lucas, culacha essa história. Gabi, sincera. Não, o Lucas, Pô. ele quando aprende uma história, ele quer contar em todas Toda as hora. pregações. Eu não tava Olha, ele conseguindo teve... ligar a ostra Olha, com o futebol. gente, domingo o pastor A chamou Gabriela- ele pra Gabriela- abrir o culto. Ele abriu o culto contando a história da ostra. Da ostra. Essa história foi meio difícil. Mano, o melhor tá a Gabriela aqui, pesquisando no Google. O que é ostra mesmo? Mentira. Ele não explica. Faz isso não, cara. Ostra é o caramujo que ela tá achando. Caranguejo. É aquele que fica assim, ó. Não, desculpa. A tua história foi difícil. Esse aí é o enigma. Gente, vocês estão acabando com o jogo da Discord. E você, cara, pô, tu jogou o teu aqui, mano. Vai, vamos lá. Vamos lá. Foi pesado. Vamos lá que a vamos mamãe lá. tá com Tem fome. que levantar as duas, hein? É. Fecha o olho todo mundo. Não pode olhar. Não olha. Não pode Não, abrir, não pode deixar o olho aberto. Para. Tá complicando a brincadeira. Pode deixar o olho aberto, tem que fechar. Fecha o olho, pô. Tem que fechar o olho? Como Pode que você deixar o vai olho ler? aberto. Não pode ou pode? Pode. Ah, tá. Mas ela falou pra fechar Não, o a olho. gente vai falar 1, 2, 3 e já. Não pode olhar pro outro. Ah, tá. Tá, eu vou falar. Vai, vamos lá. 3, 2, 1. Quem é mais organizado? É, Parabéns. Tá empatado. Ó, a produção vai contando aí os pontos pra gente. Tá empatado. Quem é mais engraçado? Ah, Gabriela, o que houve? Tá em dúvida? Desconsidera Tá vendo? essa Tá pergunta. vendo? Ela não sabe fazer as 3 coisas, gente. Eu tô falando. Quer que eu fale? Eu falo. Eu leio, se quiser. Vamos eu lá. leio. Eles ganharam, então? Porque ela viu o meu. Ganhei, porque ela não 1 a 0. levantou, então... Então, Gabi, eu te falei, as 3 não dá, amor. Não, 2-1. Não, quando os 4 acerta, é o quê? 1 ponto pra todo mundo, né? Todo mundo acertou. Ah, tá. É, O todo segundo, então, a gente tá Não, na frente, segunda é a gente isso? ganhou, pô. É, 2 a 1, 2 a 1. 2 a 1. Levantou a mão? Pô, e ela sabe o que ela fez? Ela leu uma pergunta de cima e outra de baixo. Eu tô tendo que caçar onde eu tô. Vamos lá. Tem que ser certinho, tá? Quem é mais romântico? Pô, não sei. Você perdeu. Ai, Lucas, você Perdeu. não sabe quem é mais romântico. Ela é romântica. ela é 2 a 2, 2 a Tá 2. arrumando Você viu? problema. Não, você hein? viu que eu levantar levantei. a Eita, galera, Você treta, hein? Você tentou, tem que levantar rápido. Vai. Faz já pergunta de falei. novo. Rápido, Lucas, eu não quero perder esse negócio, Lucas. Vamos lá, 2 a 2, 2 a hein? 2, Lucas, pelo amor Vai. de Deus. Quem mais ri na hora errada? Era tu mesmo, eu errei. Tu errou?
Era tu mesmo. Acertei, Vai, então. ele então. briga Gente, comigo. acertou. Tá 3-2. Quem cozinha melhor? 1, 2, 3 e... Errou. Ele não esperou você terminar de perguntar, ele não esperou. Vale, Ele cadê você a levantou Não, antes. não, Aline, ele sério, não cozinha. sério, você viu. Não, ele não levantou esperou antes. você. Ele levantou Ele antes de você levantou na terminar a tua. pergunta. Não, Ele Não dá pra levantou fazer na- esse jogo no Cara, podcast. Não foi, sabe por Vou quê? fechar o olho, Ele nem vou fechar o cozinha, olho. gente. Fecha o olho. Mas, vai. Aline, é melhor ele Ele fechar... não espera. Amor, espera, Gabriel, terminar de perguntar. Ele levantou, você tava Mas, perguntando. assim, ele errou, tá? 3-3, tá? Não tem regra Olha no só, jogo. se eu perder, você vai ver só, hein? Vamos lá, 3-3. Quem é mais provável em ser preso? 1, 2, 3 e já. Pode abrir o olho? Tu é mais provável em ser preso? Caraca, Luca. Olha, vocês estão muito Eu fico desalinhados. correndo na hora errada, fazendo as merdas tudo. Tá bom. Eu sou 4-3. meio louco, vai. Tu vai ser preso pelo quê, Gabriel? É verdade. Não, o Lucas fala umas coisas, cara, que sinceramente. Esse é sou meu meio louco. Um, problema. dois, três e ó. Quem é mais ciumento? 1, 2, 3 e já. Cara, vocês não estão alinhados, galera. Sinto dizer. 5-3, É 5-3. porque no outro podcast ele falou que era eu. Agora eu falei, a gente vai acertar. WO, perdeu de WO. Gente, isso 5 a vocês 3. sabiam as Detalhe, perguntas, as né? perguntas são as mesmas e vocês estão errando. São outras. Não, vocês sabiam da Só pergunta essa antes, que era a né, mesma. gente? Só essa que era a mesma. E eu nem lembrava que tinha um monte, não foi a ordem. Vai. Ó, 1, 2, 3 e... Quem fala mais? 1, 2, 3 e já. Tá certo. Parabéns. 7-3, né? Acho que é 6, hein? 6 ou 3, 6 eu a acho. 3? É. 1, 2, 3 e quem é mais carinhoso? Epa. Amor. Tomou. É você. Tomou. Tomou. Eu acho que é você, né? Mas legal, 6 a que ele 4. te acha mais, você acha ele mais. Mano. E a vida é assim. Não, a gente tá perdendo, Gabi. Eu não quero saber de quem é mais carinhoso. Eu quero saber quem tá ganhando. Vai pro próximo, vai pro próximo. Você- 6 a quem vai 4. pagar nosso Esse tem que ser restaurante? rápido, hein? Esse tem que ser rápido. Qual casal vai perder na brincadeira? Opa, perdeu. Viu? Essa era a última pergunta que a gente decidia quem ia Ali é perder. 10 pontos! Ê! Vai A última pergunta, obrigado. Pô, você é muito devagar, pelo amor de Deus. Lerdo. A gente E ele sempre ainda ganha. ele não levantou na hora, ele ainda esperou, processou a pergunta Foi. e Mas não, mas olha só, tem coisa que é difícil. A pergunta, na minha cabeça, ela chega, mas ela demora a chegar de fato. É Não, complicado. gente, não. Resumindo, gente, que Vou dormir de calça jeans com Ó, cinto com cadeado. hoje. É. Gente, que podcast especial. Vai ser, não, mas olha Foi só. incrível, vai foi ser incrível. mais legal que ele vai tirar o cinto. Gente, Gabriela tá Cara, a animada, Gabi gostei. tá com fome. É, olha. Gente, é o seguinte, obrigado por vocês terem topado. Te amo. Enfim, sair do lado de Foram Cabo Frio 400 fazer... quilômetros. Quanto? Pô, eu não aguentava mais dirigir, cara, pelo amor de por aí. Deus. Tudo pra estar aqui com Enfim, vocês. agora a nossa reta final. Vocês deixarem uma mensagem pra galera que tá assistindo, enfim. Alguma coisa, alguma Uma mensagem. música, pode uma ser. Não, música não, que o Lucas vai querer cantar e Cara, não eu queria, canta bem. eu A queria Aline pedir- pode cantar. Enfim, as considerações finais Você de não vai vocês. falar nada pro Alex, tá? Chega. Esquece chega, Alex. Esquece do Alex. Não, o Lucas, ele quando conhece uma pessoa que ele gosta, cara, fica falando Não, aquela eu queria pessoa. só pedir pra me seguir no Instagram mesmo. Não, tem que deixar uma parada. Deixar a parada da ostra. Tá. Tu tem outra história. Ah, não. Melhor do que pegar pronto é construir, galera. Essa é a Porra, minha falou tudo mensagem. errado. Não, Melhor do que pegar pronto é construir. tá certo. Vai lá, Lucas, tá com você depois, Aline. Já falei, já. Não, é sério mesmo, gente. Isso é uma coisa que o Lucas sempre falou, assim, antes da gente casar. Falando, né, uma mensagem diretamente para casais. É muito mais legal quando você constrói tudo junto, né? A gente construiu essa questão até ministerial também, de liderança, sabe? Mesmo que ele tenha experiência, eu não tinha experiência. E ele me ajudou a construir isso, sabe? Esse caráter de líder, né? E isso no ministério foi muito importante e refletiu isso também na minha liderança, né? Na empresa. Então, assim, é literalmente isso. Melhor do que ele chegar, eu já ter a empresa e já tá faturando milhões, em breve. Milhões, e ele também tá com tudo pronto. É ele fazer parte disso, é eu fazer parte da construção dele, ministerial, principalmente, né? Falando para casais cristãos aí. E o principal para mim é alinhamento, cara. Assim, e entender o propósito. Eu sei qual é o propósito e o chamado de Lucas e eu aceitei isso. E assim, eu não tenho a possibilidade de falar, não vai, amor. Não aceita essa liderança, não faça isso. Porque eu casei com ele sabendo qual era o chamado dele, entendeu? Então, assim, além de construir junto, até isso a gente constrói junto, né? Então, além de construir junto, é isso, cara. Você precisa entender o que o seu parceiro quer pro futuro até antes de casar e você precisa entrar nesse casamento com a certeza de que você vai ser um braço, né? Pra poder ajudar essa pessoa a construir essa vida juntos. Muito bom. É isso. Me segue no Instagram, @AlinePeprado, porque eu não uso o sobrenome do meu marido. Cara, Falei tudo que ele queria falar, viu? Foi.
Acho que basicamente É isso que a Aline É disse. isso, galera. É isso que a gente falou. É basicamente isso que a Aline disse. Posso pedir a música? Ah, não. Pra Gabriel cantar, né? Não, o Lucas pode cantar, ele toca. Tem violão aí não? Violão? Tem não, tô sem. O Senhor tá na base, acho que o Senhor tá no centro, né? Porque a gente não é nada, irmão. A gente não é capaz de nada, a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente entender que sem o Senhor é muito mais difícil. Então o Senhor precisa ser a base do relacionamento. E saber que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Então eu preciso da Aline, a Aline precisa de mim. E assim você, Gabi, precisa do Gabriel, Gabriel da Gabi. E aí a gente vai crescendo junto e entendendo um ao outro. Eu acho que é parceria, amizade, né? Isso conta no relacionamento, o amor, o respeito. Mas acho que acima de tudo, sobre todas as coisas, é o amor ao Senhor. Porque dele vem a fidelidade, vem o respeito. Sim. Vem bastante coisa. Gente, que papo especial. Só tenho a agradecer mesmo a vocês. Obrigado, Resenha de Casais também. Obrigada a todo mundo que tá assistindo a gente aí de casa. Alex, muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Alex. Foi muito... Obrigada, Alex. Eu Alex gostaria- do Brasil. Lucas virou fã do Eu Alex. gostaria de agradecer o Alex. Gente, então é isso. Que podcast especial e maravilhoso. Com certeza você que tá assistindo aí gostou também demais. Onde é desse essa papo. câmera aí? Deixa eu olhar também. Essa aqui é a minha. A sua é essa A daqui. minha, a nossa é aquela ali, entendeu? Tá, eu quero fazer com que você também clique nesse botão aqui de se inscrever no canal, compartilhar, se você gostou desse bate-papo também, curtir, comentar, Manda pra pro todo seu mundo, marido, porque pra tem, tua avó, pra tem tua vários tia. insiders aqui. Insiders para ele. Insiders Games. Adorei essa como palavra. patrocinador desse canal. Então, se você quer aprender a jogar game com seu filho, Insiders Game é o nosso patrocinador. Obrigado, gente. Um beijo a todo mundo que tá assistindo, que assistiu até aqui. Valeu. Fui! Tchau.